ofensivo, aqui é só inovação. Nosso time só tem craque, parte pro ataque, bate coração. A Teg Esportes não pisa na bola, a Teg Esportes não pisa na bola. É na internet, com o timaço da vitória. A Teg Esportes não pisa na bola, a Teg Esportes não pisa na bola. Facebook e YouTube, com o timaço da vitória. Hoje é só alegria, hoje é dia de gol. Seu time vai entrar em campo, balançar a rede e fazer um gol. Gol, gol. Estamos em 13 estados e 80 municípios do país. E para acompanhar o crescimento do mercado ISP, ampliamos a nossa estrutura. Grupo VEG, soluções para negócios. Está no ar, Grupo VEG Esportes. Alô, amigos, muito boa noite. Estamos chegando com o nosso debate de domingo, programa aqui do Grupo VEG Esportes, para a gente repercutir, para a gente analisar, para a gente passar limpo mais um fim de semana do futebol de Santa Catarina. Hoje pedindo desculpas pelo atraso, agora são 9h17, também chegando pela Rádio Cidade 90.7, nosso programa cheio de atrações, de assuntos para a gente repercutir, afinal de contas, um sábado de muito futebol, envolvendo as equipes aqui de Florianópolis, especialmente, com a derrota, mais um tropeço no Avaí, jogo no estádio da Ressacada, contra o Cuiabá, mais uma derrota sob o comando do técnico Geninho, e o Figueirense que venceu, aleluia, conseguiu fazer os 3 pontos, jogando lá em Ribeirão Preto, com gol do Quequé, venceu o Botafogo e assim conquistando a sua primeira vitória nesta Série B. Logicamente, estes serão os nossos principais assuntos a partir de agora aqui no debate de domingo pela Rádio Cidade, também no Facebook do Grupo VEG Esportes, com a nossa bancada já completa, já cheia por aqui, com os nossos integrantes, e a nossa saudação inicial, logicamente, para o querido Miguel Livramento. Tudo bem, Miguel? Boa noite. Um abraço, boa noite a todos. Novo integrante aí na bancada, né? Ponta direita. Ponta direita. Ponta direita. O meu lugar não perco aqui, no contrato foi assinado para ficar ao lado da Simone. Então, aqui ninguém pega. Sobre futebol, é o seguinte, o Avaí mais uma vez decepcionou, e não é porque perdeu. O futebol tem 3 resultados, né? Vitória, empate e derrota. É porque o Avaí, nos últimos 2 jogos, tomou um banho de bola. Sabe, eu não me lembro, e olha que eu já transmiti jogos e comentei jogos do Avaí, uma barbaridade. Mas não me lembro do Avaí passar uma fase na Série B do Campeonato Brasileiro tão ruim como esta. Não é o problema de perder, o problema é que o time não mostra nada. Mostra uma velharada lá, que parece que foram contratados para jogar no Master do Avaí, né? E ontem, eu e o Paulo Branco almoçamos juntos, depois da jornada esportiva aqui, tá? E chegou um dos dirigentes lá do Avaí que também estava decepcionado com a reação desse time, que o presidente veio para a rádio e para a televisão, dizendo, não, nós estamos mostrando um time para ser campeão. Campeão da onde? Campeão da onde? Não ganha de ninguém, montou um time de velho, isso aí, pelo o que me consta e pelo que eu ouvi de alguns dirigentes, aliás, torcedores do Avaí, ontem à noite e hoje pela manhã, onde é que eu andei, os caras estão decepcionados. Hoje me parou um senhor com um táxi, mas de máscara, né? Eu não conhecia o cara.
Aqui, ó, nosso time, não sei o quê. Tô ouvindo você ainda não na estava de Rádio máscara? Cidade. Você não estava de máscara? Eu estava, mas é fácil de conhecer, né? Fácil. E o cidadão não conhecia. E aí, tá todo mundo revoltado. Mais revoltado com o presidente, que vai para a televisão, para a rádio, e até aqui no Grupo VEG, ele já apareceu. Porque vamos ser campeão. Com esse time aí, a coisa tá feia. Estamos também pela Rádio Cidade 90.7. Uma boa noite para você, ouvinte da Rádio Cidade. Cidade também conosco aqui no debate de domingo. Sérgio Murilo. Diga, Zé. Tudo bem? Graças a Deus. Sérgio estava ansioso para poder narrar um gol de uma vitória, seja de Avaí, Figueirense. Ontem você esteve no comando da jornada aqui da equipe VEG Sport no futebol da cidade do jogo do Figueirense. E até que enfim, né? Sai, bruxa. É verdade. Boa noite a todos que nos acompanham. Porque é fácil você trabalhar com muita vitória. O time ganha, aí você cria frases, você joga pra cima, você trabalha com alto astral. Alto astral a gente trabalha sempre, né? Mas é sempre melhor trabalhar com vitórias. Quantos jogos fizesse? Faz só um sinalzinho pra mim. 4. Eu fiz 4. 8 jogos. Não sei se eu fiz... 8 jogos. Isso porque um jogo que o Paulo ia fazer foi adiado e um que eu ia fazer foi adiado também. 8 jogos, 2 vitórias nós fizemos. Uma do Avaí e uma do Figueirense. Uma do Avaí e uma do Figueirense. Então, quer dizer, você tem que cuidar para não fazer terra arrasada, né? Mas eu vou dizer uma coisa só. A vida do Avaí está complicada. E o Geninho já deu a letra. Vamos tentar mais uma vez, senão vai ter que limpar a área. Senão vai ter que repassar. Senão ele vai ter que mudar a sua estratégia. Eu não concordo com o que falou o Marquinhos Santos, abre aspas, fiz um time para ser campeão da Série B, no entendimento dele. Eu nunca entendi assim. Vamos discutir isso. E o Figueirense conseguiu uma vitória e aos pouquinhos vai achando um aqui, um acolá e dentro da sua limitação vai tentando se arrumar também, mas é um trabalho longo ainda do Figueirense dentro da Série B do Brasileiro. Nada está definido, esse pode subir, aquele não pode subir, tem muita coisa, tudo japonês por enquanto na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem vai bem é o Brusque, para variar, né? O Brusque vai bem, é o melhor catarinense. E a Chapecoense está muito bem também. Falou que o Brusque está bem, mas perdeu no meio de semana. Não, normal. Mas o segundo colocado. Vinha de 2 vitórias consecutivas e perdeu para o São José, lá em Porto Alegre. Paulo Branco já participou outras vezes conosco no debate em home office e hoje presente aqui na nossa bancada. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite. Bem melhor aqui na bancada. As nossas análises. Bem melhor aqui na bancada, viu? Melhor? Próximo de vocês, principalmente da Simone, aqui na ponta direita, mas sempre jogando no ataque, viu, Miguel? Não jogo recuado, tá? Jogo sempre no ataque, tá bom? Jogando pra frente, vamos jogando pra frente, vamos jogando pra cima. E jogando pra cima. É o que vocês falaram em relação a Avaí e Figueirense, né? É que há uma grande expectativa em cima do Avaí. Pelo investimento, pelos jogadores que tem, pelo grupo de atletas que tem, por uma condição mais equilibrada de gestão e por aí vai. Então, em cima do Avaí, há toda essa esperança de uma arrancada que já vem do estadual, era favorito para o estadual, não confirmou, e começa tão mal a Série B do Campeonato Brasileiro, acaba frustrando muito e assustando até o torcedor nesse momento e precisa de providências rápidas do técnico Geninho. E o Figueirense é um pouco diferente, porque o Figueirense não tem uma grande expectativa dentro da Série B. Ele estava confirmando, né, confirmou um início ruim, mas quando vence um jogo como esse diante do Botafogo e não resolveu seus problemas por causa disso, ele já dá uma outra sinalização, dá uma outra esperança, quem sabe um ajustezinho aqui, outro ali, uma chegada de um outro jogador, e o time começa a brigar um pouco mais acima e até a sonhar aí, quem sabe eliminar o Fluminense na Copa do Brasil. Mas tem muita coisa para ser discutida nesse momento. Só o início, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, tem tempo ainda de arrumar esses problemas todos aí do Avaí e do Figueirense. Mas nós comentamos o atual, né? Eu, pelo menos, não sei prever o futuro, porque se eu soubesse... Mas se projeta. Não. Diante do cenário que existe, você futebol, pode projetar. Eu sempre digo, aprenda uma coisa comigo, cara. Eu sempre digo... O que, Miguel? O futebol é igual ao amor. Tem coisas imprevisíveis, sabe? Miguel Livramento que eu digo. Não, mas o futebol é igual ao amor. Tem coisas imprevisíveis. Numa hora tá bom, outra hora já tá ruim. O futebol, nós temos que analisar. E eu costumo analisar o presente.
Eu não posso analisar um Avaí daqui a 3, 4 jogos, nem o próprio Figueirense, pelo que eles mostraram até agora. Mas tanto no futebol quanto no amor, tu pode prever o que vem pela frente. Se tu achar uma mulher que gosta de andar de Ferrari e tu ganha salário mínimo, tu vai te incomodar. Não, mas ela não vai me querer. Ah, bom. Se ela anda de Agora, Ferrari. Se tu, mas já, se tu queres um time, de pegada, de velocidade e traz a maioria do teu time veterano, tu não vai ter esse time. Essas comparações aí são muito perigosas. É muito perigoso. Vamos O trocar problema de é o assunto. seguinte, umas que tem fusquinha, já não me querem mais a quem tem. Bom, Miguel. 9h25 da noite, Simone Malagoli. Tudo bem, Simone? Boa noite. Tudo Até a bom. gente reforça que hoje não estamos no YouTube, mas estamos ao vivo aqui no nosso Facebook e também pela Rádio Cidade. Quem está no Face, logicamente, manda mensagem como sempre e também tem o canal de comunicação com os ouvintes da cidade, Simone. Exatamente, você pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp também, 988231111. E hoje na nossa fanpage no Facebook, Grupo Veg Sport, muita gente já por aqui, ó, Gilson Carturano, o Anderson Farias, vamos Figueira, também o Gabriel Abraham, boa noite, amigos. E ele disse, o pai tá off. O Leonardo Mendes, o Felipe Cardoso, também o Wilson de Criciúma, o Sandro Ricardo desejando boa noite a todos, disse que o time do Avaí tá um fiasco. O Vânio Ernesto Nunes também tá por aqui, o Jean Garcia, André Alexandre, Marcelo Jurek dizendo, desce a lenha, Miguel. Miguel, o pai tá on ou o pai tá off? O pai tá on ou tá off? Essa é a Fala no brincadeira com o Neymar, né? Eu não nasci para imitar, eu nasci para ser imitador. Boa, Miguel Livramento. Boa. Vou E imitar com essa- Neymar, pai do Neymar. Frescura, pai tá ó, frescurada Isso é danada, frescura. né? Miguel não Ei. imita, mas a mãe tá on. A mãe tá on. Manda recado que a mãe tá on. Aliás, o Neymar, né, que vinha num bom momento, né? Se imaginava pudesse brigar por bola de ouro, melhor da temporada, depois do jogo de hoje, da atuação de hoje, esquece, né? O segundo tempo, principalmente, Neymar Deu virou um pra ele. jogador comum, né? 9h27, nosso primeiro assunto. Em instantes estará conosco o presidente do Figueirense Futebol Clube, o senhor Norton Bopré. Figueirense que já joga nesta terça-feira pela Copa do Brasil, jogo de volta na terceira fase contra o Fluminense. Tem a vantagem adquirida no Scarpelli por 1-0 e por isso joga pelo empate para dar um passo a mais na Copa do Brasil. Mas agora o nosso assunto é ainda o jogo deste sábado contra o Botafogo, a primeira vitória, o gol do Keké. E antes de passar a bola para vocês, a minha análise bem simplista é de que eu vi uma evolução do Figueirense a partir do jogo contra o Vitória da Bahia. Já deu um degrau de evolução no jogo contra o Cruzeiro e ontem a consolidação desta melhora com a vitória, os 3 pontos contra o Botafogo. Qual é a melhora que eu vi? De disposição, de sangue correr nas veias. Porque a principal crítica que eu fiz aqui, Paulo, Sérgio, em relação aos jogos contra o Juventus, a estreia contra o Operário, foi em relação à falta de entrega, a falta daquele espírito realmente de você querer buscar, de você dar uma entrega a mais. Isso eu vi desde o jogo contra o Vitória. Não sei se A vocês principal concordam. mudança, na minha visão, o Figueirense trocou um veterano que não tem mais saúde para correr o que corria, para fazer o que fazia, por um jovem que quer um espaço. Ele trocou Arouca por Giovani. Só isso já deu uma segurança na zaga. O rapaz joga bastante, ele não joga pouco, ele joga muito. Ele é do Atlético Paranaense, eu estou falando isso agora. E ele, quando voltar para o Atlético Paranaense, esse rapaz joga muita bola. Ele joga fácil, ele joga tranquilo, ele arrumou a proteção de zaga do Figueirense e até das laterais. Até porque a referência que se tinha é do Arouca, né? Exatamente. Poxa vida. Então, quer dizer, e isso serve também o assunto de momento. Quer dizer, ele trocou um veterano por um jovem. E esse jovem deu disposição, deu saúde, deu vitalidade ao meio-campo do Figueirense. Ele tirou o Patrick, botou o Eliezer, que é mais experiente, precisa entrar em forma. Isso já deu mais saúde ao Figueirense, já deu mais velocidade, já deu mais pegada. O futebol hoje tem que ter vitalidade. Se você ficar amassando o barro, como diria o nosso querido e saudoso Lauro Búrigo, pisando aqui, pisando ali, bota o pé tira o pé do chão, o outro está pegando fogo, o adversário te atropela. O que a gente viu nas últimas partidas. O Figueirense teve disposição, disputou até o último minuto com o Botafogo. A grande mudança do Figueirense foi essa. O Keké tem vitalidade, o Giovani tem vitalidade, e a garotada que está entrando quer espaço, entendeu? Já tem mais por fazer do que já fez.
Paulo, não dá para se emocionar porque foi apenas uma vitória contra o Botafogo. Mas ao menos foi um time que brigou, que buscou o resultado, Paulo. Primeiro, valorizar a vitória, né? A recuperação. O time estava precisando disso. E o que significa para a sequência do trabalho do Márcio Coelho, o que significa para o time na sequência da competição, para o jogo com o Fluminense terça-feira pela Copa do Brasil. Foi um treino de luxo, considerando que o time tem que jogar assim contra o Fluminense, porque tem a vantagem, ou seja, o time é reativo. O Figueirense fez o básico, com muita luta, com muita determinação, o famoso futebol reativo. Né? O Figueirense no primeiro tempo não saiu do próprio campo, não entrou na área do Botafogo, fez um time na defesa. No segundo tempo, repetiu isso, mas aí acertou algumas transições, acertou alguns contra-ataques, conseguiu fazer o gol e perdeu outras oportunidades. Lembrando que ainda assim, o Sidão foi melhor em campo. Fez defesas importantíssimas. Então, o que o Figueirense fez ontem foi o básico. E foi muito pragmático, tinha que fazer, esse é o caminho. Agora, o time, para pensar em outra coisa dentro da Série B, tem que evoluir. É só dar uma olhada como o Paraná está jogando, como o Operário está jogando, o América joga nesse momento, a Ponte Preta, esses times que estão mais acima. São equipes que estão procurando jogar o futebol que se exige hoje, que é aquele futebol mais compacto e intenso, com o time se movimentando em bloco em todas as fases, na defesa, no meio-campo e no ataque. Não é só um time que fica ali na defesa, um time que se expõe muito, né? Que mantém uma certa intensidade. Mesmo na Série B, dá para fazer isso, tem menos qualidade, mas dá para fazer, é uma questão de conceito. 9h31, já estamos ao vivo com o presidente do Figueirense por telefone, seu Norton Mopré, para participar conosco. E desde já, presidente, fica aqui o nosso agradecimento pela disponibilidade. Domingo, noite já, 9h30, o senhor com certeza já com foco voltado para o jogo de terça-feira. E como é bom poder trazer também o presidente numa situação, imagino que menos desconfortável, porque a pressão era grande. Agora, se tem uma vitória, ao menos para conseguir dar uma respirada, trabalhar com mais tranquilidade. É isso, presidente. Muito boa noite. Boa noite a todos vocês da equipe. Realmente, é claro que o futebol ele é movido pela questão do resultado do campo de jogo, né? Realmente, um insucesso cria alguma instabilidade, alguma pressão, mas isso é histórico, é no futebol. E à medida que a nossa equipe ela vai se estruturando, vai se encaixando, já no jogo contra o Cruzeiro, mesmo diante de uma derrota, nós identificamos uma melhoria, né, na equipe, no modo de jogar, e ratificada no jogo contra a equipe do São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, no dia de ontem, onde tivemos realmente, apesar da dificuldade do jogo, um bom resultado. E com certeza encaminhando uma motivação também para o jogo do Rio de Janeiro. Presidente Nota, Sérgio Murilo, tudo bem? Boa noite. Satisfação em ouvi-lo, Sérgio. É minha também, com certeza. Essa semana, né, que estamos terminando hoje, uma reunião importante, essa parceria assinada da atual diretoria do Figueirense para reestruturar o clube. Eu gostaria que o senhor falasse resumidamente que passo que o Figueirense deu com essa nova parceria, por favor. Exatamente, podemos falar assim de um grande passo, né? Porque, Sérgio, quando nós assumimos no dia 2 de março o compromisso de encaminharmos a gestão do Figueirense Futebol Clube, desde aquele momento nós estabelecemos e divulgamos como objetivo estratégico do clube trabalhar na reestruturação, na reorganização administrativa, na reestruturação financeira do clube, no resgate da credibilidade do Figueirense Futebol Clube e na retomada, né, do clube. Esse foi o grande, e vem sendo, eu diria assim, o item prioritário que vem conduzindo essa gestão. Então, para você buscar administrar uma dívida acumulada nos últimos anos e que certamente não encontra precedentes na história do Figueirense Futebol Clube, nós precisávamos realmente buscar uma equação, uma alternativa, e fomos buscar, sim, no mercado, uma empresa especializada em gestão e reestruturação de empresas, né?
que traz como objetivo estratégico também a reestruturação financeira do clube, e é focado em 2 frentes de trabalho. A primeira dela no endividamento, ou seja, no conhecimento da dívida, do perfil, dos prazos, dos montantes, e também, e concomitantemente, uma outra frente que seria a busca por investidores, por parceiros que tenham interesse em clubes com potencial de crescimento no futebol nacional, como é o caso do Figueirense. Então, nós precisamos assim identificar então que o propósito dessa parceria é realmente trabalhar na reestruturação financeira do Figueirense Futebol Clube. Esse será um grande passo para nós irmos a cada dia que passa atenuando, estruturando, reorganizando a situação financeira do Figueirense Futebol Clube, que eu, assim, reitero e ratifico o que falei no início, sem precedentes na história do clube e atrapalhando todo um processo de gestão, né? Porque você dirige um clube cujo negócio, cuja atividade fim é o futebol. E essa questão vem do endividamento, dos recursos, combinado, né, com todo esse processo da própria pandemia, que acabou por reduzir as nossas receitas mais ainda, receitas que já eram combalidas, ficaram cada vez mais fragilizadas quando você deixa de ter da noite para o dia as receitas de bilheterias, você perde patrocinadores, você perde quadro associativo, né? Então você tem dificuldades e nós temos que buscar uma parceria que nos ajudasse a equacionar esse grave problema do clube. Presidente Norte, um abraço, prazer em voltar a falar com o senhor. Me diz uma coisa, esse problema... Da mesma forma, Miguel. Essa pandemia aí que tirou o torcedor do estádio, uma renda, sempre é um dinheirinho que entra, né? Mas os associados provavelmente ficam inadimplentes. Como é que o senhor está analisando isso no Figueirense? Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Olha, na verdade, Miguel, assim, eu vou relembrar num passado, quando tivemos uma outra participação, né? A primeira participação na gestão do clube, houve um momento que nós alcançamos uma adimplência do quadro associativo perto de 14 mil sócios. Hoje nós temos um pouco mais de 4 mil sócios em dia. Ou seja, a situação, a receita do quadro associativo, que sempre foi bem-vinda para o clube, né? Uma receita que sempre nos ajuda a resolver questões do dia a dia, nós perdemos consideravelmente em valores que hoje fazem muita falta ao processo de gestão do clube. Devo destacar também, Miguel, que não só o quadro associativo, não só a renda de jogos, não só os patrocínios, nós tivemos também problemas com o próprio pagamento de parcelas, né, pela empresa que detém os direitos de televisionamento, que a partir do mês de abril, maio, ela também passou a reduzir em 40% a parcela mensal, né, e mais tarde acabou e vem sendo complementado pela Confederação Brasileira de Futebol a título de empréstimos aos clubes, né? Então, a situação financeira do Figueirense, ela como de resto, acredito, dos clubes de futebol brasileiro, por conta, inclusive, do processo de pandemia, bastante difícil. Mas nós estamos, no dia a dia, tocando e buscando, né, as alternativas que possam nos permitir fazer a gestão do clube. Presidente, eu lembro que eu acompanhei a eleição do senhor, quando foi eleito lá no estádio Orlando Scarpelli, se não me engano, foi no mês de março, não é, presidente? Exatamente. E a gente sentiu o quanto a torcida do Figueirense confia no nome do senhor e, mais do que isso, também na figura do Paulo Prisco Paraíso, que foi uma figura muito importante lá atrás, juntamente com o senhor, e agora também nesse sentido de reconstruir, de trazer novamente a torcida ao lado do Figueirense. Minha pergunta é o seguinte em cima disso. Qual que tem sido a participação direta, presidente Norton, do Paulo Prisco Paraíso hoje no Figueirense, porque o nome dele também auxiliou muito nesse retorno do grupo atual à diretoria, e sobre o Lages, o José Carlos Lages. A gente sabe que no organograma do clube, o superintendente de esportes, quem está à frente, é o Luciano Sorriso.
O Lages participa diretamente do departamento de futebol, ele também contrata jogadores, ou tudo realmente está concentrado com o Sorriso e é ele quem tem autonomia para contratar e para mexer, seja lá o que for preciso no departamento de futebol? Por favor, presidente. Então vamos lá, vamos começar pelo Paulo Prisco, né? O Paulo, desde o primeiro momento, quando ainda estávamos sendo estimulados a voltar à gestão do clube, o Paulo participou conosco de todo esse processo do retorno, apoiando, e começamos muito antes de assumir, no dia 2 de março, a trabalhar, estabelecer os objetivos estratégicos, e o Paulo, você citou o nome do José Carlos Lages e outros colegas que nos ajudaram anteriormente, que fizeram parte da gestão anterior, ficaram então com a missão, dentro dessa equação de dificuldade financeira do clube, de buscar alternativas, de buscar parceiros, de buscar investidores que pudessem colaborar conosco nesse processo de retomada do Figueirense Futebol Clube, né? Não sabíamos nós que, passados exatamente 13 dias depois da nossa posse, que todo o mundo, todo o planeta seria tomado por uma pandemia que fez e que atingiu frontalmente importantes setores da economia, da sociedade, e o futebol não foi exceção, né? Então, eu digo assim, eu fiz esse preâmbulo para dizer que muitas das ações, das parcerias que estavam sendo costuradas, elas precisaram, né, por conta daqueles interlocutores, dos investidores, elas precisaram ser, eu diria assim, retomadas e serão planejadas para serem retomadas num segundo plano, ok? Certo. Tá, não, eu estou só fazendo um teste, sim. Que vocês estão me ouvindo por conta Não, perfeito. Tá bom. Então, o Paulo continua nos ajudando desde o primeiro momento, mesmo que não tenha dentro da estrutura do clube nenhum cargo, mas o Paulo é um dos nossos grandes parceiros. O Paulo tem nos ajudado nas questões macro de busca de alternativas, investimentos, parceiros, a exemplo do que ele, José Carlos Lages, Felipe Canetieri, Rodrigo e outros colegas fizeram recentemente quando prospectaram e nos trouxeram para conversas, para análise, para conhecimento, discussões e proposições, essa parceria com a Álvares e Marçal, né? Que tratará e já vem trabalhando conosco nesse processo da estruturação financeira, do endividamento do clube, na busca de recursos no curto prazo, na busca de parceiros. Com referência à participação do José Carlos Lages e outros no futebol, além do superintendente Luciano Sorriso, nós temos como um modelo de gestão já praticado no período de gestão anterior, né, a criação e da implementação de um comitê gestor de futebol, onde estão alguns dos colegas, citados ainda há pouco pelo nobre jornalista, radialista, entre os quais o próprio José Carlos Lages, que nos ajuda muito. Essa semana inteira passada, passou conosco aqui em Florianópolis, tratando de questões, encaminhamentos, além da própria parceria com a Álvares e Marçal, que ele foi um dos principais interlocutores. Então, no futebol, nós temos sempre um grupo nos assessorando, sim, nas tomadas de decisões consideradas aquelas prioritárias, e as demais do dia a dia, na gestão do futebol, elas ficam ao encargo do Luciano Pazini Prado, que é o Luciano Sorriso. Estamos ao vivo aqui na Rádio Cidade, também no Facebook do Grupo VEG Esportes, com Norton Bopré, presidente do Figueirense Futebol Clube. Por favor, Paulo Branco. Boa noite, presidente Norton. Satisfação em falar novamente. Presidente, a gente sabe, né, que o Figueirense tem um contexto aí bem complicado em função da dívida alta. A gente sabe que essas parcerias que estão chegando, como a da LX, agora da Álvares Marçal, né? Álvares Marçal. De onde é essa empresa, hein? É uma empresa mundial, né? Agora é assim, ela tem sede no Brasil e em São Paulo, tem um escritório no Rio de Janeiro e outro em Belo Horizonte, mas Miguel, verdadeiramente uma multinacional especializada na gestão e reestruturação de empresas, né? Ela está presente em quase todos os continentes, em vários países do mundo, conta hoje com cerca de 4.000 funcionários, né? E ela começou a sua atuação no Brasil no ano de 94, então
E hoje, né, sempre trabalhando, Miguel, em diferentes setores da economia, né, estruturando, apoiando, resolvendo, encaminhando soluções financeiras para conglomerados, para empresas de diferentes setores da economia, repito, a exemplo da área de construção civil, metal mecânica, comércios, né, entre outros. Vamos lá. Pois eu só queria colocar esse contexto, né, que o Figueirense busca essas parcerias com o próprio Lages, né, na área de futebol, essa empresa agora, a LX lá na área de marketing. O que o Figueirense está tentando é buscar, acima de tudo, apoiadores, investidores, no final dessa história toda, né? Porque havia uma expectativa inicial de muitos torcedores de que o Paulo Prisco pudesse ser um investidor. A gente sabe que o Paulo Prisco não se colocou como um investidor, não está colocando dinheiro, mas está tentando ajudar a trazer esses investidores para o Figueirense. Mas a minha questão é a seguinte: sabendo dessa realidade e de uma necessidade, essa é a pergunta principal que se ouve do torcedor, necessidade de melhorar o time para pensar em acesso, como é que o Figueirense vai reforçar essa equipe sem ter capacidade de investimento nesse momento? Não, exatamente, Paulo. Esse é um fator, eu diria, é um complicador desse processo todo, né? Nós precisamos fazer a gestão com responsabilidade, com o pé no chão, para não agravar a situação. Mesmo assim, né, hoje já fazem parte do plantel do Figueirense jogadores que vieram agora nessa gestão para fazer parte do processo, do elenco, mas em condições de parceria com grandes clubes do futebol brasileiro. Eu estou citando, por exemplo, que já o Giovani, que hoje já é titular da equipe, vem demonstrando a sua condição e a sua capacidade. Certamente, dessa mesma forma, nós estamos prospectando, conversando e trabalhando, muito provavelmente, a chegada de um ou mais atletas dentro dessa característica, né? Então, as dificuldades são enormes, a gente sabe disso. Todo esse processo que a gente relatou e narrou e que é de conhecimento de vocês no tocante eu diria assim, o gargalo financeiro, ele vem realmente atrapalhando. Agora, claro, nós sabemos que nós somos gestores de um clube ou de uma instituição cuja atividade finalística é o futebol. A razão de existir é o futebol. Então, nós estamos fazendo todos os esforços, tomando todos os esforços para que possamos, sim, dentro das nossas limitações e reforçando a equipe. A gente sabe que temos ainda um calendário praticamente cheio de segundo semestre, né, além do Campeonato Brasileiro, que deve se estender até janeiro do próximo ano. Tem a Copa do Brasil, já com um grande jogo nessa semana, né? Então, dentro do possível, Paulo, com certeza nós vamos sim buscar alternativas para incorporar um pouco mais, não só no número, mas também na qualidade deste elenco. Presidente Norton, aqui é a Simone Malagoli. Boa noite, prazer falar com o senhor. Boa noite, Simone, da mesma forma. E tem algumas perguntas, participações do pessoal aqui também nas redes sociais, né? O Jean Carlos Siridax falando: presidente Norton, primeiramente, muito obrigada por aceitar esse desafio aí junto com o Paulo Prisco Paraíso, também o clube voltando para as mãos de quem jamais deveria ter saído. E a maioria, né, de perguntas aqui, perguntando sobre contratações, é claro, quais as posições aí para essa sequência, né, se tem já algumas contratações aí engatilhadas. E eu também te pergunto, né, a gente sabe as dificuldades que o Figueirense passou no ano passado, né, tudo que tem financeiramente falando, e também essa pandemia, né, essa situação mundial, mas agora com essas parcerias vindo, a gente viu que o Giovani já veio, uma parceria, um jogador que deu certo ali. O torcedor do Figueirense pode ter esperança aí que o Figueirense está com um objetivo um pouco maior esse ano ainda para a Série B, de acesso? Quais são as projeções também para a Copa do Brasil? O que você pode falar para o torcedor? Dizer ao torcedor que nós estamos trabalhando para criar essas condições ou a condição necessária para que a equipe possa ter também uma boa participação, uma boa performance no Campeonato Brasileiro. Se as circunstâncias permitirem, podemos sim, né, almejar uma colocação, quem sabe, entre os 4 e assim ascendermos à primeira divisão. Será difícil, nós sabemos disso, estamos trabalhando por isso também, mas não podemos deixar o torcedor e todos aqueles que vivem o Figueirense desconectados de uma situação financeira
do clube, que realmente muito grave, que deixa o clube muito fragilizado, mas que estamos com ações como essa, com a Álvares e Marçal se juntando a esse esforço, para que nós possamos renegociar a nossa dívida, reduzir esta dívida e concomitantemente trazermos investidores, a obtenção de recursos no curto prazo, que poderão sim, em algum momento, mais à frente, nos ajudar em criar essa condição de buscar uma melhoria no elenco. Presidente, em outro momento, chegou para mim a informação que o Figueirense conversou, ao menos tentou, a contratação do centroavante Roger, ex-Ponte Preta, que hoje acabou fechando com o Operário do Mato Grosso. Eu quero saber se essa informação... Isso, o Operário de Ponta Grossa, inclusive adversário do Figueirense nessa Série B. Eu quero saber se isso procede. E outro jogador, o Cleiton. Pelo que a gente sabe, existe uma conversa já de bastante tempo do Figueirense com o Cleitinho, jogador revelado no clube. Ele até teve uma proposta do futebol lá da Arábia, acabou não se concretizando. Ele segue treinando aqui na região. O Figueirense ainda tenta a contratação do Cleiton. E se, mais do que isso, virar outro jogador do Atlético Paranaense, até nesta proximidade que existe uma boa relação do Figueirense lá com o Petralha do Atlético, presidente Norton? Nós temos interlocutores no Atlético que nos ajudaram, inclusive, na vinda do Giovani, né? Temos outros interlocutores que nos ajudam, outros empresários e, acima de tudo, dirigentes de clubes do futebol brasileiro que nos ajudaram, a exemplo do próprio Keké, que é um outro atleta que veio nesta gestão, o Gabriel Lima, atacante, que já vem tendo oportunidades hoje no elenco, tem treinado no time de cima, já compõe a equipe que viaja e assim por diante. Nós temos sim. Quanto ao Roger, o Roger foi certamente um nome que nos chegou, mas nós não conseguimos naquele momento, até por conta do patamar salarial do atleta, fazer qualquer proposta. Ele logo acertou com outra equipe, né, a equipe do Operário. E estamos sim. Quanto a Cleiton também não houve, aí eu posso dizer a vocês, nenhum contato no sentido de uma possível vinda, retorno do Cleiton para o estádio Lance Carpelli, né? Isso não veio à nossa mesa, com certeza. Agora, todo dia, todo instante, nós temos, né, contatos, ofertas, encaminhamentos, né, e até análise do próprio grupo gestor em torno de nomes que poderão mais à frente, quem sabe, compor o elenco. Presidente, a prioridade hoje do Figueirense, em virtude do quadro que o senhor falou, problemas financeiros que o Figueirense vem desde o ano passado, problemas sérios, a pandemia que evitou algumas parcerias, ou atrasou, vamos dizer assim, algumas parcerias. Hoje o Figueirense fala de primeiro objetivo, acesso à Série A, ou o primeiro objetivo é sanear o clube, se der, o Figueirense tenta pelo menos um acesso. O que seria a prioridade hoje? Sérgio, a prioridade você bem já encaminhou a minha resposta, né? Uma coisa está altamente dependente da outra. Se nós não tivermos uma condição financeira, uma reestruturação dessa dívida, a entrada de investidores, a captação de recursos no curto prazo, nós teremos dificuldade, sim, de montar uma equipe que possa ser considerada uma equipe capaz de buscar esse objetivo maior, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Obviamente que precisamos, sim, centrar e ter como prioridade neste momento, eu repito, neste momento, a gestão financeira, a reorganização, a negociação da dívida, né, para que se crie uma condição favorável para avançarmos na montagem de um elenco que nos ajude, sim, a buscar esse intento nosso, que é o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Não saberemos se isso se processa agora, se isso é algo mais à frente, mas sempre teremos isso em mente. Aproveitando esse gancho, presidente, a gente sabe que essa paralisação do futebol, a questão de queda de receita atingiu não só o Figueirense, como outros clubes aí do futebol brasileiro, até mundial. Qual é exatamente o atraso que existe, o débito hoje com os jogadores e se é que existe também com demais funcionários do Figueirense? Olha, esse é um assunto que a gente tem tratado internamente, até fruto de todos esses problemas, né? Do endividamento do clube, dos problemas trazidos pela pandemia que você já narrou, né?
Com certeza, as dificuldades financeiras que já eram grandes, elas, eu diria, engrandeceram mais ainda. Temos hoje, com certeza, todo o quadro de funcionários do clube, administrativamente falando, em todas as suas áreas de atuação com seus salários rigorosamente em dia. Ainda existem algumas pendências em relação ao grupo de futebol cujos recursos estão sendo provisionados, e a situação vem sendo resolvida e será resolvida brevemente. Então, nós nos consideramos aí num comparativo com grandes clubes do futebol brasileiro, a exemplo de Santos, a exemplo de Corinthians, a exemplo de Botafogo, nós consideramos praticamente em dias, né? Se é que a gente pode fazer um comparativo, mas eles têm um lastro maior de receita, de condições, têm dificuldades. Imagina o Figueirense ao lado de todo um processo de dívida, de gargalo financeiro, vamos dizer assim, precisando suplantar todos esses obstáculos, mas estamos avançando, sim. A cada dia que passa, estamos buscando essa regularização financeira, essa normalidade financeira. Presidente, duas perguntas bem rapidinho. Uma, qual é a participação da ASFIG nesse momento na reestruturação? Ela que é proprietária do CT e tem figuras importantes sempre participando. E outra, a gente sabe que para a entrada de dinheiro novo precisa de novos investidores, e novos investidores significa tratar da sociedade anônima, embora toda polêmica. Isso está sendo tratado dentro do Figueirense, a estruturação da sociedade anônima com investidores? Não, exatamente. Estamos, sim, trabalhando nessa frente de trabalho também. Nós temos hoje grupos, comissões, estudando diferentes ações, diferentes alternativas. A SA é um estudo que está sendo feito. Estamos aguardando algumas decisões que envolvem questões também jurídicas, né, administrativas. Elas precisam ser sanadas para que possamos avançar para os objetivos seguintes. A criação de uma empresa SA, ela está sendo, eu diria, estudada, mas nesse momento pendente de alguns encaminhamentos. No tocante à ASFIG, continua como um grande parceiro do Figueirense Futebol Clube, né? Nos ajudando em algumas questões ligadas especialmente à estrutura do Centro de Formação e Treinamento do Cambirela, sempre parceira, e o seu presidente, o Carriço, tem estado conosco, nós presencialmente temos feito visitas ao próprio CFT, vistoriando obras e encaminhamentos que vêm sendo realizados, muitas delas sob a supervisão da própria ASFIG. Ou seja, a parceria ela permanece e cada vez mais fortalecida. Simone, por favor, para a gente encerrar e liberar o presidente Norton. Vamos lá, o pessoal aqui, o Davi, ele falou parabéns, presidente Norton Mopré. Suas palavras de convicção e equilíbrio trazem um enorme conforto à torcida alvinegra. O senhor fez muita falta nesses 10 anos. E tem o pessoal aqui já perguntando também do centenário do ano que vem. Vocês já estão planejando alguma coisa? O que pode se esperar aí do centenário, presidente? Sim, centenário, o Conselho Administrativo tem se reunido. E nas suas reuniões sempre tem uma pauta, um item destinado ao centenário do clube. Vontade nossa, dos poderes constituídos, do presidente do Conselho Deliberativo, Francisco de Assis, do Luiz Ângelo, do Conselho Fiscal, e nossa, como presidente do Conselho Administrativo, de nos próximos dias encaminharmos então a criação de uma comissão que vai trabalhar e vai definir de uma vez por toda a programação alusiva à comemoração dos 100 anos de fundação do Figueirense Futebol Clube. Nós já temos algumas coisas já encaminhadas, algumas sugestões que já foram até aprovadas, né? Mas no momento certo, quando a comissão puder estabelecer a programação definitiva deste grande evento, nós vamos estar divulgando para todos vocês, tá certo? Da imprensa. Presidente Norton, em nome do Grupo VEG Esportes, em nome da Rádio Cidade, muito obrigado pela gentileza, respondendo as perguntas aqui de todos os nossos componentes, e já transmitimos uma boa sorte para o jogo de terça-feira. Imagino o senhor como presidente, como responsável pelas contas, também ansioso por uma classificação, porque significa muito. O presidente vai ao Rio ou não?
Vamos sim, nós estamos programando inicialmente a nossa ida. O nosso vice-presidente José Tadeu da Cruz já está com a delegação, né? A delegação que sai amanhã cedo de Campinas, direto para o Rio de Janeiro, né? Então o Tadeu já está lá acompanhando a delegação, ao lado dos demais colegas da comissão técnica, atletas, e nós deveremos sim. Estamos programados, vamos ver se a agenda da semana vai permitir, senão ficaremos torcendo daqui. Mas já inicialmente estamos programados sim para estar no Rio de Janeiro. 1,5 milhão, quase 3 folhas, hein, presidente? Ajudaria muito nesse momento de dificuldade. A gente sabe que é um jogo, né, de grande importância para nós, inclusive por conta daquilo que ele poderá representar financeiramente se sairmos exitosos. É um jogo difícil, o Fluminense agora faz o jogo nos seus domínios, né, no Maracanã, mas o Figueirense mostrou, né, e vem mostrando que está crescendo dentro da competição, ou seja, do Campeonato Brasileiro, e que vai buscar também reeditar aquele ótimo jogo que fizemos aqui em Florianópolis contra o Fluminense, quando vencemos de 1-0, quem sabe também agora nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez, presidente Norton. Uma boa noite. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela atenção também. Valeu, seu Norton Bopré, presidente do Figueirense Futebol Clube, ao vivo conosco aqui no debate de domingo do Grupo VEG Sport pela Rádio Cidade 90.7. Agora são 10 horas 1 minuto e eu quero do senhor, Miguel Livramento, uma frase apenas para chamar o público para o próximo bloco, quando o Avaí será o assunto aqui na mesma. Eu acho que uma frase só não dá para falar, sabe? Seriam várias frases, né? Porque... o que eu digo é o seguinte, eu vou fazer uma frase. Eu acho que o pessoal que está lá no departamento de futebol do Avaí, juntamente com o presidente, são os incompetentes. Grupo VEG Esportes, o torcedor catarinense se conecta aqui, voltamos rapidinho. Grupo VEG Esportes. Sempre o lugar certo. Grupo VEG Esportes. De volta com o nosso debate de domingo, 10 horas 4 minutos. Miguel Livramento, no intervalo, me chamou de nervoso porque eu estava avisando que estava voltando.
Aí os caras... A gente vai ter que deixar uma câmerazinha aqui no estúdio, o pessoal da cidade também acompanhar o que rola nos bastidores, o que rola no intervalo. Porque o debate do intervalo é mais acirrado do que vai pro ar. Eu preciso falar com a Andréia Lourenço. Ai, meu Deus do céu. Vou falar com Inclusive, ela. a Andréia mandou já Vou recadinho precisar aqui. falar, viu, Andréia? Vou falar com você para saber qual é o motivo desse nervosismo aqui. E eu falo com quem? Por enquanto com ninguém. Não é a Andréia, certeza que o motivo de nervosismo não é a Andréia. Não, Beijo, mas há um Andréia. motivo, né, Colega? Eu penso que 2 pontos da entrevista, rapidinho, do Norton, muito importante. 2 pontos que o torcedor estava querendo ouvir. Primeiro, que eles estão trabalhando pela reestruturação do Figueirense, eles têm crédito para isso, já fizeram uma vez, todo mundo confia nisso. E segundo, que o Figueirense está no mercado para contratar. Ele falou 2 ou 3 jogadores desse nível que eu falei do Giovani. Então, que se o Figueirense está atrás de 2 ou 3 jogadores, eles realmente estão no mercado. Mas Miguel, o Norton, claro, ele tem uma linguagem e um contexto também que ele não pode abrir muitas coisas. Mas o Figueirense não tem, nesse momento, dinheiro, capacidade de investimento, porque... muita gente imaginava que o Paulo Prisco ia colocar dinheiro no Figueirense. Não, o Paulo Prisco prometeu apoio à gestão do Norton e está buscando essas parcerias, que são coisas bem demoradas e bem complicadas. Então, como é que o Figueirense pode se reforçar? Utilizando o prestígio, as relações. E aí, nesse ponto, o Figueirense tem, o Paulo Prisco, essa turma sempre teve uma boa relação com o Atlético Paranaense, o Lages e o próprio Figueirense têm uma boa relação com o Palmeiras. É daí, basicamente daí, que podem, já vieram jogadores daí. O Matheus Neres que veio do Palmeiras. E outros poderão vir para reforçar o Figueirense, porque no momento não há mínima condição de o Figueirense olhar para o mercado, um jogador de qualidade se destacando e ir buscar. Não tem. Mas acontece o seguinte, eu falei aqui, quando terminou o campeonato catarinense, eu falei aqui, ó, para começar o campeonato brasileiro da Série B, o Figueirense tem que mudar a comissão técnica. Eu falei. E aí, pessoas ligadas ao Figueirense, torcedores do Figueirense aqui, olha, não tem dinheiro. Acontece o seguinte, o Figueirense tem um nome muito forte. Como tem o Avaí, é um nome forte, sabe? O Figueirense participou 10 anos seguidos aí da Série A. Mas então, com essa história de nome forte, bancando o Real Madrid de Santa Catarina, Miguel Livramento, enquanto não calçar o chinelinho da humildade, vai ficar esperando o caminhão de dinheiro, o investidor que vem da Arábia, que vem de Londres, sei lá de onde, tem que começar como o Figueirense está fazendo agora. Vai trazer essa empresa, reestruturar e com o dinheirinho que tem, é como você fala, Miguel. Casa de pobre arrumadinha. Uma casa de pobre arrumadinha, e aí vai voltar, sendo que o dono da casa... aquele Figueirense hoje não é. Sendo que o dono da casa tem credibilidade, porque ninguém pode tirar a credibilidade do Norton, ninguém pode tirar a credibilidade do Paulo Prisco Paraíso, do Zé Lages e de outros. O que acontece é que entregaram o Figueirense para quem não tem nem casa... nem arrumada, nem desarrumada, e sem crédito. Agora, só não se esqueçam que o Figueirense foi entregue também porque já estava numa pindaíba danada. Porque se estivesse 1000 maravilhas, também não seria arrendado o clube como foi. Isso também é verdade. Mas não estava tão feio como está, né? A realidade... Não estava tão feio como está, como deixaram. É verdade, Miguel tem razão, né? O Figueirense, quando passou da gestão do Wilfredo Brillinger para essa parceria, ele saiu de uma dívida que estava ali em torno de 76, 80 milhões de reais para uma dívida do balanço que vai ser divulgado nos próximos dias, pelo que me anteciparam, reconhecida de 150 milhões de reais. Só em 2019, com déficit em torno de 60 milhões de reais. Então, uma bola de neve. As coisas ficaram geométricas. É uma loucura o que aumentou a dívida do Figueirense. Quem é que conhecia? Qual é o nome daquele cara, do cidadão aí? Nem fala o nome. Nem precisa falar o nome. Cláudio Rony, mas quem é que conhecia? Não, é uma empresa que veio do Rio. Não foi ele que negociou. Quem esteve à frente do processo foi o Cláudio Vernalho, o Cláudio Runnemann. Só depois de um tempo que botou as caras. Mas quem é que conhecia esses caras? Ninguém conhecia. Hoje você conhece. O Norton Bopré pode botar a cara na rua. Pode botar a cara na frente de todo mundo. Tanto é que esteve aqui no debate. O senhor Cláudio Runnemann em nenhum momento atendeu um veículo para conceder uma entrevista. Sim, claro, que tem. O Paulo Prisco Paraíso, então, dispensa comentário. Então é isso aí, o pessoal
Porque hoje em dia, meu querido, o dinheiro está muito difícil. O dinheiro está caro. O problema é que o dinheiro está caro. Sabe? Antigamente, isso aí 1 milhão a gente dá um jeito. Hoje você fala no milhão, os caras, como é que é? O dinheiro está caro para você conseguir um empréstimo. Você paga muito. O Figueirense, por exemplo, conseguia um empréstimo e tinha jeito de pagar. Hoje não tem renda. Da Pouco Norte falou. Tem 4 mil associados, já teve 14. Mas tem 2 situações aí que estão favorecendo o Figueirense. Uma, o clube já conseguiu, na gestão do Chiquinho, a renegociação, o acordo trabalhista. Pagando um valor mínimo, é o mínimo que ele tem que pagar por mês, R$200 mil. E, acompanhando o crescimento de receita, esse valor pode ir aumentando proporcionalmente. Tem um percentual que ele vai aumentando, mas o valor mínimo é R$200 mil. Isso alivia muito a questão trabalhista, que é um bolo grande da dívida. Outro grande bolo da dívida é fiscal, é com o governo federal principalmente. Com a pandemia, isso foi jogado para frente e, ao mesmo tempo, tem no Congresso um projeto em discussão para a criação de clube-empresa, reestruturação total do futebol brasileiro, e é possível que seja aprovada uma renegociação também, um novo refil para o futebol, um novo refis para o futebol. O refil é bom, hein? Um novo refis para o futebol, uma renegociação das dívidas. E aí o Figueirense pode também renegociar em condições mais favoráveis a dívida fiscal, e aí daria um grande alívio geral para tocar o clube. Agora são 10h11. Antes da gente entrar em definitivo no assunto Avaí, a interatividade, por favor, Simone Malagoli. Vamos lá, o pessoal participando com a gente hoje no Facebook, também mandando recadinho através do nosso WhatsApp, 988231111. O Luiz Felipe Alves está aqui com a gente, também o Anderson dizendo hoje, o Miguel Pira, o Maximiliano da Silva, obrigada pela mensagem aqui, Maximiliano. Também o Ivens Wagner de Abreu aqui com a gente, dizendo belo programa, excelente imagens, bons apresentadores, gostei, obrigada, Ivens. O Pedro Paulo também está aqui com a gente, o Leonardo Mendes, o Vinícius Nunes, André Luiz Machado, estamos aqui acompanhando do Abraão, ele falou programa batendo recordes, parabéns. O Max Roberto Figueirense, ele fala do Figueirense, né, que terça-feira tem que jogar fechadinho e aproveitar a velocidade do Keke e também do Diego Gonçalves e marcar gol na hora que tiver chance, jogar no contra-ataque, né? O Flamarion Camargo também tá por aqui desejando boa noite. O Volmar Adriano, o professor Volmar de Navegantes, vamos Figueira, e também o Nilton Barbosa desejando boa noite a todos, então continue participando, vai mandando sua mensagem no nosso Facebook, Grupo VEG Esportes, e também no nosso WhatsApp 988231111. Miguel, não bastasse o papelão do jogo da semana passada contra o Botafogo de Ribeirão Preto, se esperava uma mexida maior por parte do Geninho na escalação, ele só mudou em 2 posições por necessidade, porque o Arnaldo foi expulso e o Renato se machucou. No mais, foi aquele mesmo time, aquela mesma lentidão, o mesmo time burocrático com o Ralf e Bruno Silva juntos no meio de campo. Enfim, Miguel, a palavra é sua sobre esse Avaí que decepciona e decepciona muito. Bom, primeiro o seguinte, o Geninho, eu acho que é o menos culpado do que está acontecendo. Eu faria o que ele fez, porque ele fez um primeiro jogo contra o Náutico, ele chegou no meio da semana, chegou na terça ou quarta-feira, e no sábado já enfrentou o Náutico, e o Avaí fez um primeiro tempo excelente. Um primeiro tempo excelente contra o Náutico. Segundo tempo já deu uma caída, tá? Aí a gente pensava que o Náutico ia empatar, mas o Gaston foi lá e fez o terceiro gol no final do jogo, 3-1, ficou o placar. E o bom futebol apresentado. Ele saiu, foi para o Paraná. Aí ele deu uma mexida lá, que não deveria mexer. Ele botou um zagueiro, tirou um atacante e botou um zagueiro. Tirou o Anderson e botou o Betão. O Betão, com toda a idade que tem o Betão, com tudo que tem, o Betão ainda é o melhor zagueiro que tem no elenco do Avaí. Sempre no Avaí quem tá fora é melhor, Miguel. Hã? Sempre quem tá fora é melhor e é a solução. Não, peraí. Quando o Betão tava dentro do time, tinha que sair. Agora que tá fora, tem que voltar. Jogou lá. Aí veio aqui contra o Botafogo, ele manteve 2 zagueiros, tirou o Betão, botou 2 zagueiros e botou o atacante, né? Colocou
Só que acontece o seguinte, o problema do Avaí começa a ser a velharada que o Avaí contratou. Essas pessoas que estão lá contratando são os incompetentes, porque o Avaí trouxe Salinas. Esse aí eu acho que ainda escapa, Salinas. Quem são? Trouxe. Hã? Quem são? Quem? Quem que está contratando? Quem está contratando é o diretor de futebol, Marquinhos Santos. Tu sabe disso, cara? Sim. Tu Não, sabe não, que eu queria ouvir, eu queria ouvir. Ah, não, tá. Eu queria ouvir. Ou tu pensa que eu não vou... Porque eu não... ano passado era o Juscelino, deram uma pernada no Juscelino, mas- agora ninguém fala Não, do Marquinhos. mas eu- O Marquinhos veio dar uma coletiva dizendo assim, eu fiz um time para ser campeão, só na cabeça dele. Não, campeão lá de Biguaçu, Daqui né? a pouco vai dançar o mas Diogo. Eu Entendeu? falei... Aliás, eu vou te contar um negócio. Você confunde uma coisa com outra. Eu sempre digo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu posso ser um bom comentarista, um bom radialista, e acho que sou, porque estou 40 anos nessa área. Não, bom não, muito bom. Tá, muito obrigado. Integrando as melhores equipes Com certeza. que já foram formadas aqui, então eu sou bom. Muito eu sou bom. Acontece Aprovado, hein? Hã? Aprovado. Tá, acontece. Testado e aprovado. Mas eu posso ser um péssimo administrador. Com certeza. O cara vai administrar aquilo ali. Eu não sei Não administrar. é porque tu tá montado no dinheiro. Tá, então acontece o seguinte, acho que porque o Marquinhos foi um grande jogador, um ídolo da torcida, jogou em grandes clubes do futebol brasileiro, ele não pode ser um grande diretor de futebol. Miguel, só tem uma ponderação a fazer a ti. Por que a crítica nesse tom ela só é feita a quem contratou depois de 3 derrotas consecutivas? Por que essa crítica nesse tom ao Marquinhos não foi feita lá atrás? Não pode ser feita. Muitos esse eu grupo... falei Deixa eu ainda há concluir. pouco, não, peraí, eu falei Quando esse ainda há grupo pouco. foi festejado por muitos como um grande grupo para uma Série B de Campeonato Eu Brasileiro. falei o seguinte, eu não tenho o dom de adivinhar, de prever. Se eu tivesse, eu teria já ganho aqui na loteria, Mega Sena. Mas aí é fácil depois. Não, Miguel. peraí, mas se eu adivinhasse os números, eu não tenho. Então, quando você monta uma equipe, você tem que ver jogar. Você tem que ver esse time jogar. Como comentarista, eu tenho que ver o time jogar para mim poder avaliar. Aí você traz muitos jogadores com características iguais, sabe? E jogadores que passaram por time grande e que não... Por exemplo, o Ralf. Foi campeão do mundo, jogou no Corinthians. Eu ouvi aí uma entrevista de uma... Aliás, eu vi comentários de equipes de esporte de São Paulo, que não, mas o Ralf ainda cabia no time da Série A. Mas é um cara que se eu sou campeão do mundo, e eu sou aqui o melhor campeão do mundo, eu vou gritar dentro de campo. Peraí, pega aí, pô, pega aí, que negócio é esse? Se eu sou o Ralf, eu grito com os caras, tá lá igual um gatinho. Mas desde que você faça, né? Se Sim. você, se ele chegar e der um grito pro cara ali da frente, ele vai olhar pra trás, corre tu. Por que tu não corre e tá querendo que eu corra? Não, mas ele tem que correr e gritar. O problema não é esse. Eu já escrevi a respeito, já falei a respeito. O problema é que o Avaí contratou pelo que os jogadores fizeram, não pelo mas aí aquilo você vê, que eles podem você vê fazer aqui, ó, daqui pra frente. Que eles conheciam. Ayrton, que trouxeram de volta, nunca foi titular em lugar nenhum, nem do próprio Avaí, toda a vida foi reserva, tá certo? Quarto zagueiro. Aí o Betão tá lá. Aí trouxe Ralf, Bruno Silva e Wesley. 3 jogadores com a mesma característica. Aí eu concordo contigo. O problema não é você ter o Ralf como primeiro volante. O problema é você ter ao lado do Ralf um outro jogador com uma característica semelhante que é a do Bruno Silva. Não tem aquele chamado casamento de perfis, não tem características diferentes no setor. São todos jogadores ali que podem dar certo, mas com uma combinação, de repente com um Jean, com um volante com mais vitalidade. É isso que está faltando no setor. Deixa eu entrar aí nessa discussão de vocês. Primeiro ponto de partida. Eu acho que quando a gente olhou a montagem do time do Avaí, do grupo do Avaí lá no início, era uma montagem boa para padrões de Avaí, para padrões de campeonato catarinense, para padrões de Série B do Campeonato Brasileiro. Você olha assim os nomes, olha os jogadores, olha o grupo. É bom. Não dá para dizer que não é bom. Isso é um ponto. É observação no momento da contratação, olhando lá atrás. Agora, o que nós estamos vendo na prática, por uma série de motivos, tem a pandemia, tem troca de treinador, tem lesão de jogador, tem outros que poderiam entrar que não estão à disposição, que poderiam
ser muito importantes nesse momento. Cito dois, o Rômulo e o Getúlio, que pelos lados poderiam fazer uma função que falta muito ao Avaí, de intensidade no vai e vem, de transições, de combate, de chegada. Mas pro meio de campo não tem esse jogador indisponível. Não vai resolver, o Getúlio... Calma, Miguel, só para concluir. Então, mas a gente vê que quando agrupa alguns jogadores, não funciona, porque sem intensidade, sem força, sem velocidade, sem compactação, não dá para jogar futebol. Claro. Sempre foi um problema. Aí você agrupa Rafael Pereira, agrupa Salinas, que é lento. O Salinas é lento, não é um jogador rápido. Mas ele chegou em seguida que chegou você agrupa o Geninho. Na frente deles, Ralf, e ainda tem o Bruno Silva, que não é um jogador assim de grande mobilidade. Com dois alas, passaram a ser alas e não laterais, que tem dificuldade técnica, embora eles cheguem bastante à frente, o Arnaldo e o Capa, é o que nós estamos vendo aí. O Avaí virou realmente um time que deu 2 vexames, né? Essas 2 últimas partidas foram ridículas. E era para fazer 6 pontos. Agora, tem tempo ainda. Tem tempo ainda. O Marquinhos falou que o Avaí está olhando para um lateral esquerdo no mercado, para um zagueiro rápido, para um meia de qualidade. Então, tem tempo de ajustar. Se tem bastante gente boa lá, tem tempo de ajustar. O Geninho é super experiente. O que não dá para ficar esperando esses jogadores entrarem em forma dentro de campo. Agora tem que escolher quem está melhor fisicamente. O Kelvin ficou esse tempo todo aí dispensado pelo Avaí, quase nem treinou, apareceu. Não vai correr nesse momento. O Ralf não está correndo, não marca, marca e não joga. Sabe onde é que está o erro? Sabe onde é que está o erro? Sabe onde é que está o erro? Escuta aqui, ó. Quantas vezes nesses últimos 3 anos o Capa foi emprestado, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quantas vezes? Aí é o problema de que fez o contrato longo com o Capa. Tá, mas aí, ó... No Figueirense, uma época, teve um cara que fez o contrato de 3 anos e meio com o Ferrugem. No Avaí teve um cara que fez contrato de 3 anos com o Capa. Foi o Chico Lins, não? Hã? Não foi o Chico Lins, né? Não, o Chico Lins não manda nada. Diretor de futebol não manda nada. Não sei. Diretor de futebol, eu disse pro Chico uma vez, porque Chico, não manda nada. Diretor de futebol não manda nada. Ele come pela mão do presidente. E o presidente e dos empresários. E do empresário. Deixa eu tentar entender uma coisa. Quando o Geninho chegou, ele disse, eu tenho acompanhado. É claro que ele acompanha. Claro. O Geninho acompanha o Avaí, estava acompanhando o Avaí. Ele chegou. Os comentários. Os zagueiros do Avaí são lentos. Logo em seguida chegou Salinas. Não, Salinas foi contratado, estava treinando lá, foi contratado. Já estava lá. Já estava lá, estava treinando lá. Só um pouquinho, Miguel. Eles tinham Ayrton... Eles tinham... O Betão. Eles tinham o Rafael Pereira. Ele tem o Zé Marcos. O Zé Marcos é da casa e é rápido. É o único rápido e não aparece. E tem aquele outro menino lá. O Conde que está machucado, eu exatamente. acho. Está machucado. Então tá, a avaliação da zaga péssima. Aí, um time para subir, ele tem um lateral como o Arnaldo, desde o ano passado, joga nada. Ô, Sérgio, o Conde não tá machucado, né? Segundo até o Geninho falou que pra gente, ele tá meio que fora de forma, Tá machucado? Tava o quê? Mas o Geninho falou que ele tava um pouquinho fora de forma, o Conde. O Geninho falou pra gente aqui. Mas eu falo o seguinte, aí o principal lateral é o Capa. Principal o Capa melhorou, o Capa desde o Guarani de Palhoça, do Atlético de Birama, ele é o mesmo. Claro. Corre que é uma barbaridade, chega na linha de fundo, cruza de tornozelo. Porque contrataram um tal de Lorenan. Lorenan é nome de remédio. Leonan. Leonan, nome de remédio, isso aí é nome de remédio. Mas ele não joga. Olha aqui, ó. Vamos, tá lá, fica no banco, já gastou 4 jogos de calção, de tanto ficar sentado no banco. Para aí, ó. Aí tem uma incompetência de quem contrata. O Diogo Fernandes. Miguel, sobre o Capa nunca foi um lateral de altíssima qualidade, né? Ele é um lateral que tem uma chegada forte, mais ala, né? Chega bastante no fundo e que tem um nível de aproveitamento baixo, de cruzamentos, de finalizações. Mas chegar, tem muita gente que pode chegar, o problema é quando chega saber o que fazer, né, Paulo? Quando você tem um time ajustado, quando você tem um time que a função principal vai ser feita por um meia, alguém que chega de trás ali pelo meio, ou por um atacante, no fundo, na finalização, não tem problema, o Capa vai compor bem. Agora, quando o teu time, como foi no jogo de sábado, tem sido nos jogos do Avaí, o Capa vira o jogador principal, a única jogada, a válvula de escape, ele vira o jogador para ser a solução do time, aí não vai funcionar nem o time, nem o Capa. Eu não terminei o meu comentário das contratações.
Contrataram Arnaldo. Nunca vi jogar. Como diz o meu filho Mauro, jogou aonde? Ponte Preta. Ele é reserva. É reserva da Ponte. Tava jogando ano passado. Contrataram o Valdívia, acharam que contrataram o Pelé. Mas aqui, faça-se justiça. O único que fez crítica ao Valdívia desde o começo não fui eu, foi o Sérgio Murilo. É porque ele não estava jogando nada. Acontece o seguinte, o Valdívia... Não estava não. Me dá o scout dele no São Paulo, no Vasco da Gama, fora o começo dele no Internacional, aonde é que ele armou o time, onde aí é que ele chegou chamou no Avaí... Pra ele... Entendeu? O problema, Miguel, só para uma frase, tá? O Avaí ano passado deu um vexame. O Avaí se arvorou para acabar o vexame do ano passado, para barrar. Vamos contratar o Ralf, traz o Bruno Silva, traz o fulano, traz o ciclano, traz mais não sei quem, traz o Valdívia. Aí, porra, agora seguramos a porrada da torcida. Para aí, mas mas o Valdívia, o Valdívia vocês vão me chamar de louco agora, Miguel. Eu só não quero ser extremamente Chamei de nervoso, louco não. Não, as duas coisas. Um pouco das duas coisas. Para estar aqui com vocês tem que ser as duas coisas. Eu tinha que acabar aqui o comentário, não deixaram, pô. Mas assim, eu não quero ser oportunista, só baseado em cima de 2 resultados negativos para fazer uma terra arrasada no Avaí. Eu permaneço com aquela minha convicção de que o Avaí é questão de ajuste de peças. Daqui a pouco, com um jogador com mais vitalidade no meio de campo, com uma entrada de um jogador com mais qualidade na lateral esquerda, as coisas podem se encaixar melhor. E eu permaneço com aquela ideia que hoje o Avaí, depois de 5 rodadas da Série B e perdendo as últimas 3 partidas, tem muito mais condições de ir adiante numa Série B do que o próprio Figueirense. Pode me chamar de louco, mas é a opinião mas eu que eu tenho. concordo contigo também pela, acho. Pela folha de pagamento. Não só pela folha. Não só pela folha, eu tô falando de grupo. Não, de grupo. Eu tô falando isso depois de 3 derrotas do Avaí. Eu concordo contigo. Pela qualidade individual dos jogadores que o Avaí tem e pela qualidade individual que tem os jogadores do Figueirense, eu acho que sim. Só que a gente já viu tantas vezes no futebol como funciona. O Avaí tem que acertar agora, porque ele já fez 3 trocas de técnicos, ele já trouxe outros jogadores e não ajustou. E estão contratando. Estão anunciando que vão contratar. Agora o Avaí não pode errar. Tanto em quem ele vai tirar do time e até do grupo e liberar, se for o caso, quanto em quem ele vai trazer. O ajuste agora tem que ser fino, como a gente diz. Tem que ser ajuste fino, porque se errar agora... Aí vai atravessar o ano todo, a temporada toda, mais do que já está. O ajuste fino, o senhor Geninho, ano passado, ter peito, ter coragem de sacar os medalhões do time. O ano passado... É o primeiro passo, vai passar pelo Geninho. Ele veio para isso. Ele veio para isso, porque o Rodrigo Santana não fez. A primeira mudança é o seguinte, escolhe Ralf ou Bruno Silva. Exatamente. Já está claro que os dois juntos não dá. Mas aí, eu concluir aqui, ó. Então eu vou ligar para André. Olha aqui, ó. Eu ligo para quem? Para ninguém. Olha aqui, ó. Aí trouxeram o Valdívia. O Valdívia pegou o Pelé na ressacada, deram a camisa 10 para ele. E o Valdívia não sei mais do que. O Valdívia não teve um jogo. O Valdívia teve um jogo aqui, foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Deram um bico na canela, ele foi jogado lateral esquerdo. Pipoqueiro! Jogador pipoqueiro. Meio armador, camisa 10. Você não pode. Mesmo. Ele não é para ser o 10. O Valdívia é para ser um atacante, jogar por uma ponta, cair na ponta. Agora. Você, quando veste a camisa 10 de um clube, o cara que veste a camisa 10 do time da minha rua é melhor do que o Valdívia. Ele é bom. O camisa 10 ele tem que se impor. Não vai jogar do lateral esquerdo. O Valdívia, no último jogo, deu carrinho, fez falta no bico da área contrária, estava marcando, ele não tem que marcar. O que eu acho é o seguinte, Miguel. O departamento de futebol do Avaí não está sabendo o que fazer agora. O que vamos fazer? Contratamos um monte, gastamos um monte. O que vamos fazer agora? Se sou eu e conselho fosse bom, não se dava, se vendia, eu repassava. Tento recolocar o Ralf, tento recolocar o Bruno Silva, tento recolocar o Valdívia, tento recolocar uns 2 zagueiros desse aí, e aí eu dou uma renovada no grupo agora. E vamos tentar de novo. Agora o quê? Nós vamos pro mês de setembro. Trouxeram agora, Sérgio. Não, nós vamos pro mês de setembro e tem gente lá que ainda não está condicionado fisicamente. Como é o nome lá do... Não, quem? Adrian. Quem que não está condicionado? O Adrian passou uma cirurgia. O Adrian nem conta. O Adrian não vai... Nem conta. E o cabelinho e o Rastafari lá do Kelvin. Esse não manda embora. Ele manda embora. Não me engana. O Avaí estava perdendo o jogo. Sábado perdendo o jogo.
E aí, estava dando gargalhada dentro do campo. Na hora de substituir, custou a sair. O Avaí estava perdendo, precisava. Mas não vai jogar. Não, mas aí não, eu já mando embora. Então é o que eu digo. O presidente do Avaí não entende de futebol. Porque se eu sou presidente, eu quero ver a escalação do time que vai jogar. Sou eu que pago, eu quero ver a escalação. Tá, e é o seguinte, o cara fez isso aí, ó, não vai vestir a camisa do Avaí nunca mais. Por muito menos, como é o nome daquele menino, Matheus Barbosa? Por muito menos, tiraram o Matheus Barbosa, porque foi vaiado e ele mostrou o dedo do meio para a torcida. Por muito menos mandaram ele embora. Aí não foi menos não, foi mais, né? Bom, mostrar o dedo para a torcida é mais do que o que aconteceu com o Theo. O cara também não vai jogar, não é para ouvir, os caras vão para lá com um problema em casa, que a mulher fez isso, a mulher fez aquilo, aí chama o jogador de tudo. Para aí, também tem que olhar o outro lado, pô. Toma uma aguinha, Miguel, por favor. Não vou tomar. Não? Aqui Toma, Simone. O Jorge Wilson aqui de Biguaçu já disse, deixa o remédio do coração do Miguel do ladinho dele. Durante aqui, ó, seu coração. Mas problema. Só, falando sobre isso, viu, gente, eu acho que eu entendo também, hoje o departamento de futebol do Avaí deve estar muito decepcionado, assim como estão os torcedores, porque assim, ó, eles trouxeram jogadores que todo mundo comemorou, 99% dos torcedores e também pessoal da imprensa comemorou, principalmente a vinda do Ralf, trouxeram o Ralf, todo mundo comemorou. O momento do Avaí era o momento que o Avaí era líder do Campeonato Catarinense, teve a pandemia, aí trouxeram o Ralf, tava o Rodrigo Santana, que aí conseguiu, de forma antecipada, a vaga, né, nas quartas de final do Catarinense. Tava tudo bem, trouxeram um monte de jogadores, todo mundo comemorou. Aí teve a derrota com o Rodrigo demitido, veio o Geninho, todo mundo, pô, o Geninho bacana, alguns ficaram meio assim, mas o pessoal comemorou. Teve a vitória diante do Náutico, tava tudo certo. E aí quando você cria uma expectativa muito grande, daí os jogadores não estão rendendo dentro de campo, fica a decepção. Não é porque eu não acho que foi totalmente errada as contratações do Avaí, agora malhando o pau em departamento de futebol, não. Trouxeram jogadores que o pessoal comemorou. 99% das torcidas que eu acompanho em rede social comemorou a vinda de Ralf, comemorou a volta de Renato, comemorou o Wesley, comemorou o jogador de renome, o Valdívia, o próprio Valdívia. Quem é que comemorou a contratação? Peraí, muita gente comemorou, vão dizer que não vão negar. Quem é que comemorou a contratação do Wesley? Quem foi? O Renato, tudo bem. Fez no Avaí. Mas também o seu Renato disse o seguinte... O senhor Renato disse o seguinte, não, eu não quero ficar no Avaí porque eu vou para o exterior. Pelo que me consta, Chapecó fica no Brasil. Ele foi para Chapecoense. Foi o que o presidente do Avaí falou aqui para nós, no debate. O senhor Renato tinha uma cláusula que só sairia do Avaí se fosse para um contrato do exterior. E o presidente falou exatamente o que tu falaste. Tu repetisse a frase dele. Pelo que me consta, disse o presidente Batistotti na época, Chapecó ainda fica no Brasil. Então, quer dizer, ele estava pé da vida com o Renato. Qual foi o critério usado para contratar o Renato? Aquilo que o Renato fez no passado, porque na Chapecoense ele não jogou. E fez também. Qual foi o critério usado para contratar o Wesley? Foi o que ele fez no Palmeiras. Porque no Criciúma, ele caiu com o Criciúma. Jogador... Olha aqui, ó, só mas uma coisa. O Renato é um bom nome para padrões de Série B. Eu também acho. Agora, não deu tempo nem de se reintegrar, de se recuperar completamente o futebol dele, o entrosamento. A lesão que ele teve, o tirou da temporada. O Renato jogou 2 partidas, né? 3 partidas pelo Avaí. Então, o que eu acho é o seguinte, o que falta é o pessoal lá do departamento de futebol do Avaí. Eu conheço bem o Marquinhos. Sei qual é o temperamento do Marquinhos. Sabe, eu sei que o Marquinhos não é de levar desaforo para casa, eu conheço o Marquinhos há muito tempo, né? Desde que ele estreou no Avaí, era um garoto, foi em 99. E precisa autoavaliação do próprio departamento de futebol. Até no início do nosso debate sobre o Avaí, eu fiz uma defesa do departamento de futebol. Agora, um questionamento que eu faço é o seguinte, na coletiva da semana, o Marquinhos falou que os experientes precisavam assumir mais a bronca e faltou até dedo na cara. Foi uma expressão que ele usou. Foi coletiva ou foi declaração? Não, foi entrevista coletiva. Que ele foi deu. Entrevista coletiva. Agora, e o erro do departamento de futebol, que em 4 meses de futebol no ano, já está no terceiro técnico. Exatamente. Qual é a convicção para trazer Augusto Inácio,
muda toda a página e concentra em futebol para ter Rodrigo Santana e aí troca de novo todo o conceito de futebol para ter Geninho. Nesse ponto aí, a cobrança para os jogadores, tem que ter, mas tem que ter também a autoavaliação interna. Não, mas nesse ponto aí, não dá para responsabilizar só o departamento de futebol. Aliás, esse é um problema que o Avaí tem. Porque a escolha do técnico português foi basicamente do presidente. Rodrigo Santana não é. O Paulo, você não estava aqui. Você não estava aqui com a gente. O Rodrigo Santana já teve uma participação maior do departamento de futebol. O Geninho já é... Não, maior não. Foi o departamento de futebol que contratou. O Geninho já é mais do presidente. Então, aí fica assim, é o técnico do departamento de futebol, é o técnico do presidente. Não, é o técnico de todos. Você não estava aqui. Quando o presidente deixa vir determinado nome, ele concordou, sendo favorável ou não. E quando o departamento de futebol se cala porque o presidente escolheu um outro nome, também concordou. Então não adianta ficar um transferindo a responsabilidade para o outro. Ninguém teve tanto tempo como o Rodrigo Santana. Ele teve um grande período para trabalhar, para impor as ideias dele, não conseguiu. E o Rodrigo Santana foi uma escolha exclusiva de Marquinhos Santos e de Diogo Fernandes. É o currículo do Rodrigo Santana, gente. Não, parece que nós estamos falando do Vanderlei Luxemburgo. Não, contratamos o Rodrigo Santana. Apostaram no Rodrigo Santana. Acontece o seguinte. No começo de carreira. Mas foi isso que o Batistotti falou. Ele, porque o Atlético estava numa crise, assumiu lá e deu certo. Ganhou algumas partidinhas e depois já sacaram. Você não estava aqui. Paulo, tu não estava aqui. Mas depende da situação. Você sabe quem lidera aí o campeonato agora da Série B. Vocês conhecem o técnico do Paraná? Não, vou ser sincero, não. Conhece o técnico do Operário, que é o outro que está aí? Conhece tem outro time que está na frente aqui, que tem um treinador jovem também. Então, depende da situação, das circunstâncias. Uma coisa é certa, Rodrigo Santana, com esse grupo que tem uma Avaí de cobras criadas, não deu certo, né? O Operário, o Cuiabá e o Paraná. Parei. Tem um negócio seguinte. Você não estava aqui, Paulo. O ano passado, ou o começo desse ano, veio 2 vezes no programa o Diogo Fernandes. É Diogo ou Diego? Não, Diogo. E ele disse, não, nós estamos... Deu um vexame, com o Avaí na Série A do ano passado. Foi um vexame. Nem o presidente viajava com a delegação. O que disse o Diogo? Tinha vergonha de ir. Aí nós fomos escolhendo um técnico que jogue para frente. Quem é que vai... Não, eu e o Marquinhos é que vamos decidir. Eu não quis chamar de mentiroso, não dizer que é mentira, porque não existe isso dentro do Avaí. Eu conheço o presidente do Avaí. Eu conheço ele, não vai deixar. E até me estranhei. O Rodrigo Santana não foi escolha do Batistotti? Não foi, mas escuta aqui, ó. Aí trouxeram o primeiro, quem foi que veio? O português. Veio o português primeiro. O Marquinhos não conhecia o português. O Inácio aquele não conhecia. O Diogo Fernandes, muito menos não conhecia. Ninguém daqui conhecia o português, apareceu. Por quê? Porque o Flamengo contratou o Jorge Jesus, que era presidente, que era português, e deu certo. Aí você, vamos trazer empresário, colocaram o cara lá dentro. Tá? E se o Marquinhos e o Diogo Fernandes foram os responsáveis pela contratação do Rodrigo Santana, é tanta coisa que eu nem lembro o nome. É tão ruim que eu nem lembro o nome. Depois eu que estou nervoso. Não é que eu não estou nervoso. O que me irrita é a irritação dos caras fazer as coisas erradas, como sempre, repete. E tem um ditado que diz, errar é humano. Agora, repetindo burro, repetindo de novo, né? Persistindo no erro é burrice. E eu acho que eles fizeram isso. Não mandam nada, e eu até me admiro, porque o Marquinhos é um cara que ele não leva, sabe, não come enrolado, como se diz. E ele está aturando isso tudo aí, porque o Batistotti é esperto. Quando ele tirou o primeiro treinador o ano passado, o segundo, ele meteu o Evandro. Era ídolo da torcida. O Evandro hoje é excomungado lá dentro. Aí agora o Marquinhos vai sair excomungado lá dentro. Ainda bem que não tem torcida no estádio. Se tivesse, ele estava sendo vaiado, cara. Mas por que tu diz que o Marquinhos não come enrolado, que está aturando tudo?
Pois é, ele que tá contratando, pro caramba. Se ele disser assim, quem tá errando vai sair da ressacada. Ele puxa a fila, caramba. Ele puxa a fila com o Diogo atrás e os jogadores que ele trouxe. O presidente disso? Se fosse o Pastana, diretor de futebol do Avaí, já tinha ido embora. Se fosse o João da Silva, o diretor de futebol do Avaí, já tinha ido embora. Se fosse o Paulo Branco, já tinha ido embora. Porque é o Marquinhos Santos e o presidente do Avaí comete um grande erro. Ele trabalha com o coração. Ele não trabalha com a razão. Se ele trabalhasse com a razão, o Marquinhos já tinha ido embora. Não é coração. É sim. Ele sabe que o Marquinhos é ídolo da torcida. E daí? E pensou que a torcida não ia vaiar o Marquinhos. Ô, Miguel, se eu fosse o diretor de futebol, Deus me livre, fica longe disso. Se eu fosse o diretor de futebol, eu não teria ido embora não, porque o meu time começaria com um goleiro assim, padrão Neuer. Que goleiro, né? Que goleiraço. É meio time, cara. Mas só que é meio time. Aí vem de Santa Catarina para trazer o Neuer. Desde o começo. O detalhe é o seguinte, seu Miguel Livramento. O detalhe é o seguinte. Acho que vocês perguntei para o senhor Diogo Fernandes, e não foi nesse estúdio, foi o primeiro estúdio aqui, o estúdio antigo. Eu perguntei, vocês vão contratar um grupo e depois vão contratar um treinador e vão dizer assim, ó, esse tá o grupo. Agora a gente quer que tu jogue para frente. Tá, peraí, meu. Olha um pouquinho, e o treinador não vai botar o dedo nas contratações? Tem nenhum treinador no Brasil que joga pra frente hoje. Não tem nenhum treinador do Brasil que venha para um time com o time todo montado, a não ser que pegue com o bonde andando. Vocês são, Geninho, vocês são muito oportunistas, já vence 2 jogos na sequência, já vão mudar tudo o discurso aqui. Não tem nada, então tomara que vença. Muda todo o discurso, muda todo o discurso. Parece que está na 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí é o lanterna, não conquistou nenhuma vitória e já está rebaixado para a Série C. São 5 rodadas na Série B, cara. Não. E olha o tom da crítica, olha o tom da bronca. A repercussão, 4 jogos. A repercussão é a queda vexatória para a Série B no ano, a campanha do ano passado. Não, ano passado já foi. Não, mas está refletindo ainda. Concordo contigo, Sérgio. Perder a Recopa para um time muito bom, que é o time do Brusque, que eles não admitiam. A repercussão é ser desclassificado do Campeonato Catarinense. A Copa do Brasil. A repercussão é perder a Copa do Brasil na primeira fase para a Ferroviária de Araraquara, que com todo respeito não representa nada no futebol brasileiro em relação ao Avaí. E a repercussão é esse vexame de começo de Série B. 10h41. Tá tudo normal? Eu consegui que o Miguel Livramento concordasse com o Sérgio Murilo. Simone. Vamos pro recadinho. Deixa eu ler o recadinho do pessoal aqui. Miguel, toma uma aguinha, toma, amor. Toma, queridinho. Toma. Eu fui pegar a tua água hoje. O Paulo César Mariano tá falando, esse Avaí não muda. Também o Júlio César Xavier, Valdívia de chorar. O Neri Silva disse, o português falou muitas verdades, por isso foi pra rua. O André Alexandre, o time do Avaí é tão ruim que pode ser feito 5 trocas e mesmo assim o Avaí trocando 5 jogadores não muda nada. O Ricardo de Souza também tá dando parabéns aqui pelo programa. Jusemar Coronete, boa noite, dizendo que o meio-campo do Avaí dele, né? Ele disse assim, do meu Avaí, é igual a Fusca Velho. Tem que arrumar, senão vamos para a Série C. Abraços ao Jucimar de Ponta das Canas. Também por aqui o Clebinho do Jardim Atlântico dizendo, olha, o Avaí vai melhorar a hora que Ralf, Bruno Silva forem para o banco. E outra coisa, Pedro Castro, de titular, não tem condições. Se depender do Capa para cruzar, estamos mal. Ou contrata, ou estamos na Série C em 2021. Também o Anderson Ander dizendo, sou figueirense, mas o Miguel, melhor comentarista esportivo, pois fala a verdade, tanto do Avaí quanto do Figueirense. Tem também o Anderson Ander, manda um beijo para ele. Manda um trocadinho. O Anderson, é Livramento, sobrenome aqui, né, Anderson? O José Leonel Martins, também por aqui, o Marcos Aurélio, o Gustavo Nazário disse, olha, sou o torcedor do Figueira, mas eu acho que o Avaí tem time para subir. Também o Júlio César Xavier tá aqui com a gente. Quem mais por aqui? O Júlio César fala o seguinte, parabéns, Miguel Livramento, seu posicionamento, claro, doa a quem doer, faz ser admirado por nós, catarinenses, que ainda acreditamos e torcemos pelo sucesso do futebol do estado. Mais um dinheirinho aqui pro Júlio César, que tu tem que pagar depois. É Júlio César Livramento aqui, ó. O Daniel Pereira Martins também, boa noite.
Acredito que o melhor para o Avaí seria a saída do Marquinhos, Evandro e tantos outros, porque até então, lá atrás, culparam o Juscelí, depois o Português e depois o Rodrigo Santana. Agora são os atletas que são culpados. Tem parte sim, mas quem os trouxe foi o pessoal do departamento de futebol. Evandro não pode ser mais auxiliar, é o Daniel Pereira de Palhoça. E o Leones Nunes e também o Amaurinho Júnior, eles estão levantando uma questão aqui. O preparo físico do Avaí é muito ruim, já vem de uns 3 anos. O que vocês acham? Aí o Amaury Júnior também complementa, dizendo saudade do Emerson Buch, aquele time de 2009 voava na Série A. Inclusive, a gente viu o Emerson Buch no time do Botafogo. Tá muito mal o preparador. Não sei se é o problema da pandemia, que não pode treinar em grupo, né? Tem que se manter a distância. Pandemia é para todo mundo. Hã? A pandemia Sim, é para eu todo sei, mundo. mas não entendesse, né, Sérgio? Eu acho que lá no Avaí os caras estão treinando muito longe do outro e na hora de jogar também ficam longe do adversário. Corre errado, Miguel, desgasta mais. Mas o ano passado eu não vi problema físico no Avaí. O Avaí não tinha time à altura da Série A do Campeonato Brasileiro. É outra Porque história. quando a coisa não teve funciona, problema físico. Paulo, aí respinga em todos os setores. Esse ano o Avaí está tendo problema físico. Está. Por quê? Ele começou uma temporada meio atravessada, trocou de técnico já 3 vezes, tem a história da pandemia, mas isso afetou os outros também, e alguns não estão com problema físico, a maioria não está com problema físico, e tem a questão da idade de determinados jogadores, tem a questão de determinados jogadores se cuidarem mais e outros nem tanto. Então, característica de cada jogador também. Que há problema físico, eu concordo. Há problema físico nesse momento, mas eu não acho que a questão é o preparador físico. A questão é idade, é preparação inadequada em função desse contexto aí que nós colocamos. Por isso que eu acho que o Geninho, a primeira coisa a fazer, ele sabe disso, né? O Geninho, com a experiência que tem, a primeira coisa que ele tem que fazer, eu acho que já está fazendo, é o seguinte, levanta aí as valências de cada jogador físicas em primeiro lugar, que essa semana, já deve ter feito. quem não estiver com as valências físicas boas para intensidade de 90 minutos, vai fazer o trabalho separado. Quem tiver valências para 90 minutos de intensidade, como é exigido em qualquer jogo de futebol hoje, esse vai para o jogo de sexta-feira. Os demais vão se preparar. 10h46 da noite, nosso debate de domingo aqui pela Rádio Cidade 90.7, também no Facebook do Grupo VEG Esportes. Na sequência, Miguel, vou te perguntar sobre as mudanças, o que o Geninho deve fazer nessa semana até o jogo contra o Oeste na sexta-feira, certo? E também vamos projetar o jogo do Figueirense, terça pela Copa do Brasil, jogo decisivo contra o Fluminense lá no Maracanã. Grupo VEG Esportes, o torcedor catarinense se conecta aqui. Grupo VEG Esportes.
sempre o lugar certo. Grupo VEG Esportes. Meus amigos, 10h49. Quando eu digo que tem que abrir microfone no intervalo também aqui, vocês não acreditam, né? Ontem a Simone fez o jogo ao meio-dia com a gente aqui, o jogo do Avaí. Cara, ela falou de comida umas 10 vezes no meio do jogo. O que ela acabou de abrir a boca pra falar o quê, Miguel? O jogo pizza. Era ao meio-dia, Pizza, né? Cadê a pizza? Cadê a pizza? Não, eu recebi uma foto aqui que tem uma pizza pra gente. É isso, gente. Eu senti Daí ele cheiro de fez pizza jogo por aí. aqui Não, meio-dia. é que desde que começou o debate... Eu gosto de comer. Dia 12 de abril de 2019, o ano passado... Às 21 horas? Às 21 horas e 1 minuto. A hora que começou, quando acabou o programa, nós recebemos uma pizza. E isso aí é de lei. Quando termina o programa aqui, tem uma pizza ali. Hoje eu acho Tu não ouviu, mas o Sérgio estava falando baixinho pro Paulo Branco que só tu come a metade. É mentira. Isso tu não mentira. ouviu. É mentira. Ele sabe que às vezes, dificilmente eu como, porque eu não sou muito ligado em pizza. Tá? Imagina se fosse. Não sou ligado, não gosto. Naquele dia que eu comi duas fatias, eu e o Sérgio, é que eu estava... Com fome. Estava com fome, realmente. Tá E era obrigado a comer. E gato com fome come até sabão. Veja bem. Gato com fome come até sabão. Olha a sequência que o Avaí tem pela frente. Só citando, estamos aqui na Rádio Cidade 90.7, também no Facebook Não era eu do que ia Grupo VEG comentar Sports. agora? Que a Pedrinho vai Oeste, fazer. fora, próximo jogo, sexta-feira, 7h15 da noite. Depois o Avaí pega o Operário, que é hoje o terceiro colocado com 9 pontos ganhos. Lá ou aqui. O Avaí pega o Operário aqui, na ressacada. Veja que a sequência do Avaí é quase todos os jogos dentro da ressacada, hein? Só que depois volta, né? É. Depois tem a volta. O Operário. Ele sai do Operário, o outro jogo que ele pega é a Chapecoense em Chapecó. No feriado do dia 7, né? Couro seco, osso duro. E depois pega a Ponte Preta. Aqui? A Ponte Preta, acho que é no Moisés Lucarelli. Mas não tem moleza. A Série B do Campeonato Série B, Brasileiro não Série tem B, moleza. a Ponte nada a aqui ver. também. Tem moleza. Não pode, aqui A não Ponte pode aqui ter também. medo. O Avaí não pode receber o toque de bola, né? Deixar ver o outro time jogar. Sabe? O que é que tu ia me perguntar aí? Primeiro eu quero que a Simone mande um recadinho do Coronel Eliésio aí. Olha, Coronel o Coronel Eliésio. Eliezer mandou mensagem Grande aqui pro Coronel Miguel dizendo que no Eliezer, hein? Avaí falta macho e vergonha. Esse é o comandamento necessário. Coronel Eliezer, beijo pra necessário. você. Coronel, prazer, Coronel. Muito obrigado por estar nos assistindo. Coronel Eliésio foi comandante da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina por muito tempo. E ele era o único coronel, comandante, que subiu o morro e ia lá pegar o bandido na casa dele. Figura notável. Hã? Figura notável, figura Notável, querida. notável, Eliésio, sensacional. Pessoa maravilhosa. Simone, vamos lá com os recados? Vamos Daqui a lá. pouco o Miguel fala mais. O Thiago Noguchi tá por aqui dizendo hoje tá bombando, hein? Tá bombando, sempre tá bombando aqui. O Newton de Santo Amaro da Imperatriz também ligado com a gente. A Selma Cecília falando, olha, trouxeram um amigo e não um técnico. Se continuar com esses baladeiros e descompromissados, vai ser vexame até o final da Série B. O Elbio Pires dizendo boa noite, parabéns pelo programa. Também o Humberto Oliveira tá por aqui com a gente. O Júlio César Xavier dizendo, não se iludam, faz muitos anos que Avaí e Figueirense não tinham times tão ruins. Um dos dois vai cair, anotem aí. Também Neri Silva, esse time não ganha o campeonato de Biguaçu, Miguel. Esse time do Avaí não ganha o campeonato de Biguaçu, tu acha? E do time da tua rua não ganha. Não, lá tem um campeonato da Liga... Licobe. Olha, campeonato é bom. Tem jogadores Tem que... o Biguá, tem o Fundos. Já joguei no Fundos. Esse jogador, Fundos é o time do meu pai. Meu pai nasceu lá em Fundos. Naquele bairro de Fundos, meu pai nasceu lá. E se ele fosse vivo, ele estaria torcendo Por isso que você é um cara que sempre vai fundo nos assuntos. Vai fundo. O que acontece é o seguinte, meu amigo, lá o campeonato amador. E aí, pelo menos os caras pegam, os caras trabalham o ano todo. Chico Lins se revirou na cama agora. Trabalha a semana toda, mas chega no domingo e estão lá. Vai na bola como que vai num prato de comida. Chico Lins não, É ele Chico que fala Lins em não vai comida. trabalhar hoje, não? Não vai trabalhar hoje, Chico Lins? Chico hoje não, tá de folga. Em casa tomando caipirinha, né? Não participa?
Eduardo Viola também, ó, boa noite, estou em Criciúma acompanhando vocês. A Leni de Palhoça também desejando uma ótima noite. Ela disse que hoje a nossa imagem tá um céu de brigadeiro. Obrigada, linda, um beijo para você. Também o Marcelo Conceição dizendo capa, a torcida não aguenta. Também o Guimas Leão disse que o Avaí começou mal, mas vai terminar bem. Ele tá aqui otimista. O Júlio César Xavier, não existe milagres no futebol. O problema não é físico, mas sim técnico. Também por aqui o Thiago Noguchi, ele fala, a equipe já era top, mas com o Paulo agregou muito ao time, excelente contratação. Quem Esse aqui é? tu pagou também? Quem é que falou? É Thiago Branchi. Ô, Thiago, sabe tudo. Thiago sabe Noguchi. tudo. Segundo, quem é o Thiago? Teu filho? Thiago Noguchi. Teu filho? Não, é Thiago Não Noguchi. sei quem é, mas sabe tudo. Não, mas com esse sobrenome, porque O cara que manda Souza, cachê pros Souza, caras de Maravilha Miguel, vai é ser brin- Alexandre. não, o sobrenome dele é Noguchi, mas eu falei brincando que é Branco porque ele elogiou o Branco, entendeu? Quando É, foi tá, elogio tá. pra ti, a gente falou que era livramento. Porque sobrenome Souza, Santos, Ferreira, tem muito. Livramento, Branco, já é mais difícil. Malagoli. Vamos lá, o Wallace Miller perguntando, Simone, tem previsão de ter debate todos os dias? Seria uma boa. O pessoal tá pedindo aqui debate diário, hein? Como é que diz? Estamos no comandamento para... Aqui vai ter, mas não é debate diário, é debate todos os dias. Ah, tá, boa. A Josi Gabi também dizendo, boa noite, Miguel. Manda um abraço para o meu motorista da Estrela, o Jurek. O pai tá on aqui. Eu acho que hoje tem. Grande Manda abraço. um abraço Ninguém, lá não pra ele. teve uma mulher aí que pediu beijo, não? Não, hoje... Pô, não teve? Pô, tá feio. Hoje Tá não. feia coisa, hein, Miguel? Participa com a gente. Tô sem prestígio. feia coisa. Ficando sem prestígio. Continua participando no nosso WhatsApp 988231111 e também no Facebook Grupo VEG Esportes. Manda sua pergunta, faça o seu comentário, participa com a gente. 10:55, Miguel Livramento, se você está dentro do Avaí nesta semana, o que você faria visando o jogo de sexta contra o Oeste? Eu não estou lá dentro para saber qual é o dia a dia do Avaí. Qual é o dia a dia do Avaí? Quem é que treina, quem é que não treina, quem é que se esforça, quem é que Teria não dedo esforça. na cara, eu tenho certeza. Hã? Teria dedo na cara. Ah, sim, claro. Lá. Não, isso aí não existe mais. O cara chegou. Kelvin, por exemplo, não veste mais a camisa do Avaí. Vai embora. Pode mandar embora. Não se gasta vela com defunto ruim. É bananeira que já deu caixa. Quando o cara não quer trabalhar. Outro dia eu recebi um elogio do Sérgio Murilo aqui. É o seguinte, porque eu venho trabalhar... Chegou beijo pra ti, tá? Chegou beijo. A Ivonete, ela aí do Caetano já falou. Beijo, Miguelzinho. Pronto, Quem? não chora. A Ivonete. Ah, é? É, Um pronto, beijo não pra chora ela, mais. E ela escolhe o local do beijo. Aqui, ó. O seguinte. Tô mandando beijo, ela escolhe o local do beijo. O beijo onde é que ela quiser. Mas o Sérgio Murilo... É outro na dia- tela, é na tela. Outro dia o Sérgio Murilo falou aqui, e ele disse aí, e até me elogiou, acho que não foi nesse estúdio, foi no outro, que porque ele citou o Miguel Livramento, que vem trabalhar com vontade, com tesão de trabalhar. Isso eu falo pro Vinícius todo dia, viu? Não, o cara tem que vir com tesão. A hora que eu perder a tesão de trabalhar aqui, a vontade de trabalhar aqui, eu peço demissão e vou embora. Sabe? Eu peço demissão. Aliás, essa semana também, estava conversando com uma pessoa e ela disse o seguinte, pô, você com tantos anos de rádio e televisão, trabalha domingo à noite, das 9 às 11, eu digo, e se fosse até às 4 da madrugada, eu também ficava. Porque eu gosto de fazer. Agora, o jogador... Com relação ao Kelvin, esse tipo de ele não engana, esse tipo de jogador já não me engana mais, entendeu? Não vai jogar, não tem mais mercado. Foi uma promessa de político. Ele saiu do juvenil direto pro veterano. Não vai me enganar mais. É boa. Pra Avaí, pra Figueirense aqui, não engana mais. Cabelinho. Aliás... Aqui, ó, presta atenção no gol, e eu prestei atenção no gol, que o Avaí foi o segundo... O primeiro que a bola veio da esquerda, o cara dominou ali na marca do pênalti, não foi? Mais ou menos na marca do pênalti, um pouquinho antes, e chutou lá no canto esquerdo. Esse foi o primeiro. O Kelvin perdeu a bola, e esse cara que cruzou saiu com a bola e o Kelvin desistiu. Sabe qual que foi a grande... Miguelão, não vai me enganar mais. Sabe qual que foi a grande exemplificação da figura Kelvin no jogo do Avaí?
quando levantou a placa indicando que ele seria substituído, cara, parecia que o Avaí estava ganhando de 4-0. Ele foi praticamente caminhando até a beira do campo, o Avaí perdendo o jogo. Ele só foi dar um piquezinho para enganar quando estava próximo já do banco. Teve uma hora que ele chutou a bola. Tem uma hora que ele chutou a bola para a linha de fundo. Chutou uma bola para a linha de fundo e a bola passou, foi longe do gol. Se sou eu que chuto aquela bola, eu me xingo, sabe? Eu me xingo, me chamo de tudo. Aí, deu uma gargalhada. Tem uns caras, Miguel, tem uns caras que vêm para Florianópolis, e aí eu vou usar um termo que tu usava e usas há muito tempo, que acha que aqui a gente amarra cachorro com linguiça, que aqui ninguém entende de futebol, entendeu? Ô Kelvin, dá um tempo, velho. Aqui, outra coisa. Não, Kelvin, só um pouquinho. Dá um tempo, malandro. Aqui não, malandro. Pega ali o Tantã e vai tocar o pagode em outro mercado. Que idade tem o Kelvin? A idade? Não sei. Aqui, tu perguntou pra mim o que é que eu faria se eu estivesse lá dentro do Avaí. Primeiro ato, amanhã. Titular, não chama o goleiro reserva lá, vai ser o titular. Sabe? O goleiro do Avaí, ele não inspira confiança. Ele não é aquele jogador que manda na área. 27 anos. Hã? 27. Eu acho que seja um problema. 27 anos, viu? 27 anos. Já tem 27? Como é o nome do rapaz lá, que é o goleiro do Avaí, que o Geninho trouxe pro Avaí? O Geninho trouxe pro Avaí para jogar num clássico do Campeonato Catarinense do ano retrasado ou do ano passado, não me lembro bem, que o Avaí perdeu de 1-0, gol contra. Como é que é o nome dele? Foi o Gledson, aquele que segurou o rapaz lá na pancadaria. Não entendi. Gledson? Não foi o Gledson? reserva? É o Gledson. É o Gledson. Foi ele que foi o grande cara do clássico, que segurou lá o rapaz para não ser agredido, mas isso já foi no etc. clássico que o Avaí ganhou o Figueirense. Foi no clássico, ele estreou no clássico, aliás, cometeram... Mas o que tem o Gledson em relação ao Frigério? O Frigério se não fosse o Frigério, o Avaí tinha tomado 5 do Botafogo. Do Botafogo, mas do Botafogo já passou. Mas não é o problema de tomar de 5 ou de 4. O problema é que não inspira confiança. Eu não tenho confiança nele. Não tenho confiança nele. O segundo gol que ele tomou... Ô Miguel, para aí, Miguel. Você, do início do programa até agora... descartou praticamente o time titular e mais uns 5 reservas. Não sobrou ninguém? O quê? Não sobrou ninguém desse grupo do Avaí? Reserva? Não sobrou ninguém aí na tua avaliação? Não. Aqui tem 15 aí que você descartou. Não. Até o goleiro? O Betão é titular. Com esses zagueiros aí, o Betão é titular. Ralf não é, Bruno Silva não é, o Wesley não é, Capa não é, Arnaldo não é. Aí quem que entra Valdívia no lugar deles? não é? É problema de contratar, né, Sérgio? Contratar errado. Olha, quando você põe 4 pneus careca no seu carro, a tendência é furar um mais na frente. Ô, Miguel, tem algumas coisas aí que eu... Não, meus são novos. Tem algumas coisas aí que eu concordo contigo. Primeiro, Lourenço tem lugar, nesse momento, nessa situação, na lateral direita. Jogou melhor que os outros. Betão, com esses jogadores que estão aí, não pode ficar no banco, é titular. No time do Avaí hoje. O Ralf é o primeiro que tem que sair do time. O Bruno Silva tem que ser avaliado, porque é uma outra situação. Tem até questões disciplinares aí que precisam ser avaliadas, envolvendo o Bruno Silva. Andou jogando fora de campo, né? O Bruno Silva é uma outra situação. Eu acho que é um jogador que tem lugar, é um jogador para a Série B com outro padrão ali naquela função que ele exerce. Valdívia não. Valdívia eu acho que é questão de ajuste de time. O Valdívia é um jogador ainda... O Valdívia tem 26 anos para 27. É um jogador que para a Série B ainda ele pode contribuir, mas precisa ajustar time. Ele não tem reação se perde ou se ganha, o semblante do Valdívia é sempre o mesmo. Parece que não tá nem aí. No ataque, o Avaí tem muitas opções, tem muitos ajustes aí que o Avaí pode fazer, composições que o Avaí pode fazer com atacantes. O Avaí tem 8 jogadores no ataque aí que podem ser titulares para padrão de Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, precisam todos estar bem, em forma, recuperados. 11:02 para encerrar, Sérgio Murilo, uma palhinha sobre o jogo de terça-feira do Figueirense, jogo decisivo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, com cobertura da equipe VEG Sports no futebol da cidade. Eu acho que o Figueirense vai com confiança pela vitória que fez. Uma coisa é você vencer na Série B, outra coisa é enfrentar o Fluminense. Já enfrentou o Fluminense, fez um bom jogo, talvez o melhor jogo da temporada tenha sido o Figueirense contra o Fluminense, venceu por 1-0. Tem uma vantagem de jogar pelo empate, não pode jogar pela vantagem. Tem que jogar o jogo. Se no final
permanecer o empate, aí tudo bem, aí você fecha. Não sei se é isso que o Márcio Coelho vai fazer. Ele precisa estudar um pouco mais o Fluminense resguardou alguns jogadores nessa rodada de agora. Um deles é o Evenilson, né? Atacante que foi poupado. Isso. Botou o Ganso para jogar, o Ganso não vem sendo titular no Fluminense ganhou no sábado o Atlético Paranaense em Curitiba de 1-0. Exatamente. Então ele vai pegar, e o Fluminense está tendo esse jogo da Copa do Brasil igual o Figueirense, está de olho no 1,5 milhão. Porque lá também estão vendendo o almoço para comprar janta. Agora, o Figueirense precisa ir armado. Eu só ainda tenho um pé atrás com a decisão do Everton Santos. Acho que não é o cara para ser o titular do Figueirense. Você colocaria o Pedro Lucas de 9? Ou o outro Everton. O Everton Meia. O certo. Everton Meia. Galdino. Tem dois nomes aqui. Deixa eu ver o nome. Galdino. O Everton Galdino. Eu colocaria o Everton Galdino, o Diego Gonçalves, os dois velocistas, e colocaria um homem a mais no meio-campo do Figueirense. Mas aí tem que tirar o Marquinho, né? Porque o Everton Santos está jogando para que o Marquinho fique no time. Porque quem faz a recomposição por Marquinho é o Everton Santos. Mas é por isso que ele está jogando. Agora, se o Figueirense não tivesse a vantagem do empate, eu diria que a situação estava resolvida. Mas como ele tem a vantagem do empate, ele fez o placar aqui, ele vai com possibilidades. Só que o Fluminense, comparando com o time que jogou aqui, melhorou bastante. Melhorou. Cresceu bastante. Melhorou. Então é um jogo dificílimo, é um jogo bem complicado. Mas como tem a possibilidade do empate, Copa do Brasil sabe como é que é, né? A estratégia é tentar surpreender. Você começa o jogo tentando ganhar o jogo. Porque se você faz um gol, entendeu? Fica 2-0, né? 2-0 você complica a vida do Fluminense. Aí o Fluminense tem que fazer 3. Paulo Branco, até terça. Até terça-feira, bola rolando daí, né? O programa é domingo que vem somente, né? Não, terça-feira você vou ficar com saudades de vocês, né? Então. Que bom. Te dispensou de domingo. E telespectadores. Um abraço. Terça-feira estarei na corneta. Assistindo? Cornetando? Não, terça-feira estarei em casa de olho no jogo. Valeu, Miguel. O jogo e quem narra também. Eu vou sair rapidamente ali para guardar uma pizza pro Miguel, tá? Eu não pode pegar aqui para mim. Pizza? Não, eu jantei na casa do meu filho e da minha nora hoje. Hein, Miguel? Diria um amigo. Você não vai comer uma pizza comigo? Não. Comer o quê? Nossa, uma pizza comigo não eu vai? Eu vou ver tu comer. Tá. Olha aqui, ó. Diria o meu velho avô já falecido. Eu já tô comido. Meu Deus do céu. Meu avô, vamos jantar? Vamos jantar não, essa eu hora já da tô noite comido. pode. Tá bom. Grande abraço. Muitos pedidos durante a semana, Miguel Livramento. Como você é um cara que revela talentos, principalmente nos intervalos, na antessala, antes de entrar no estúdio. Pra mim cantar? Não, vou cantar. Como é que é? Você já sabe. Como é que é, Miguel? Muitos pedidos durante a semana Como é que é? para que você encerre o programa cantando aqui na Rádio Cidade. Não, vou. É com a Simone junto, porque a Simone faz a Beijo, segunda gente. voz. Obrigada pela que participação. Tem uma coisa que criaram aí na pandemia que não deu mais, né? Só de longe, né? vamos Coraçãozinho Qual que tu vai de longe. cantar, Miguel, para fechar? Amado Batista? Amado Batista. Não erra a letra que eu vou cornetear. Só um pedacinho? Vai lá, Miguel. Miguel Livramento, fechando aqui o nosso debate de domingo. Uma Voltamos melódia. Em Aí você deixa o edição microfone brasileira. Em edição brasileira, rádio ao vivo. Voltamos Eu terça-feira tive um aqui na. amor, Voltamos amor terça-feira. tão bonito. Calma, Miguel. Calma, Miguel. Tu tá me interessando Calma, aqui, gente. pô. Voltamos terça-feira na Rádio Cidade, com o jogo de Figueirense e Fluminense, debate no próximo domingo, a partir das 9 horas da noite. Agora sim, fechando na cidade, fechando no VEG Sports, com vocês, Miguel Haroldo Livramento. E será que a Rádio Cidade vai querer me contratar como cantor? É porque eles estão me telefonando. É um risco que a gente corre. Pode dizer. Eu tive um amor tão bonito, daqueles que matam. Com sabor de Morreu, saudade. Tchau! Tchau, gente. Hoje é dia de gol. Seu time vai entrar em campo, balançar a rede e fazer um gol. Estamos em 13 estados e 80 municípios do país. E para acompanhar o crescimento do mercado ISP, ampliamos a nossa estrutura.
Grupo VEG. Soluções para negócios.